Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Juventude. Apresentação: Rafael Pio. 18h39. Muito boa noite para você sintonizado nos 99.1 da CBN Campinas, também no youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com mais uma noite de futebol. A partir de agora tem Série B do Campeonato Brasileiro. Numa noite fria em Caxias do Sul, o Guarani quer deixar o coração do torcedor aquecido, quente, e para isso vai buscar a 4ª vitória consecutiva na competição, manter o 100% de aproveitamento e com isso também a manutenção entre os líderes do campeonato. Você vai acompanhar todas as emoções de Juventude e Guarani com a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Lupe, Fábio Chaime no plantão esportivo. Estarei aqui no Central da Bola, no intervalo, no fim de jogo, e já pedindo para você mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp, o 19-991869070, ou então no chat no youtube.com/CBN Campinas. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani, Juventude. 18h40 e para um grande jogo, um grande repórter, ele que vai trazer as primeiras informações direto lá de Caxias do Sul, Antônio Lupe. Como chega o Bugrão pra buscar a manutenção entre os líderes do campeonato, hein, Lupe? Boa noite. Tudo bem, Pio? Boa noite a você e a todos que acompanham o Futebol Globo CBN. O Guarani que teve dificuldades para chegar em Caxias. Ontem enfrentou um mau tempo, teve que descer em Porto Alegre, pegar um ônibus até o local da partida. Chegou por volta das 10 horas, ou seja, menos de 24 horas antes do jogo, mas os atletas repousaram na concentração e estão preparados para, quem sabe, colocar o Bugre na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Bruno Pivetti quer manter o embalo, 100% de aproveitamento, e faz 3 mudanças na equipe. No gol, Sentoni, que saiu machucado contra o Ituano, Pegorari está confirmado na meta titular. No meio-campo, Ivan Alvarinho ganha a vaga de titular. Matheus Barbosa, que era dúvida, fica no banco de reservas. E outra alteração no ataque: Bruno José volta ao time titular. Isaac também fica como opção para o decorrer da partida. Essas as primeiras informações do Guarani. E o Juventude, o Ju, lá de Caxias do Sul, não tá vivendo um bom momento, busca só a primeira vitória na competição, hein, Antônio Lucas? Juventude. 3 jogos, 3 derrotas. Em casa, na estreia para o Botafogo de Ribeirão Preto, depois perdeu para o Novo Horizontino e na última rodada tropeçou em Goiânia para a equipe do Vila Nova. Portanto, o técnico Pintado está pressionado, 9 pontos disputados e nenhum conquistado. Até por conta desse mau início da competição, o treinador faz 3 mudanças na equipe. No gol, Thiago Couto ganha a oportunidade. Na lateral esquerda, Kelvin também assume uma das vagas na equipe titular. E no meio-campo, Jering também vai receber a oportunidade. O destaque do Juventude é um veterano. Tem nome de criança, mas já fez muitos torcedores ficarem chateados. Nenê, camisa número 77, está confirmado no ataque, a principal contratação do time jaconeiro para a disputa da Série B. É isso, Antônio Lupe, gostei do experiente com nome de criança, e ele vai analisar tudo o que acontecerá lá em Caxias do Sul. Carlão de Freitas,
E aí, dá pra buscar a quarta vitória consecutiva, Carlão? Boa noite. Boa noite, Pio. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. Dá pra conquistar a vitória, sim. O Guarani vem de um bom momento, uma vitória importante sobre o Ituano. Se não jogou bem, pelo menos venceu. O técnico Bruno Pivetti manda a campo uma equipe parecida com a que foi contra o Ceará, com o Ivan Alvarinho no meio campo, pressionando, cão perdigueiro, e o Bruno José no contragolpe ali para fornecer bola para o Bruno Mendes, tudo isso com o auxílio do 78 Regis. Dá para acreditar, sim, numa quarta vitória consecutiva e de quebra a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E é isso que o torcedor do Guarani quer, é isso que o torcedor que vai participar com a gente, que vai mandar o áudio através do 19991869070, quer a vitória do Bugrão. Tá confiante? Mande mensagem pra gente. Dê preferência a mensagem de áudio. Se não der, pode escrever. Mande o texto que a gente vai ter o maior prazer em receber a sua participação. Que beleza, que sede, hein, Carlão de Freitas? Que é isso? Para você que está no YouTube da CBN Campinas, dê uma olhada no tamanho da garrafinha de Carlão de Freitas. Eu vou falar um negócio para você. Um dia de trabalho. Dia? Tem vai. Quanto aí? É 1,5 litro? Aqui, 2 litros. 2 litros. E quando eu faço jogging pela manhã, eu consigo beber, acho que 1 litrinho eu consigo matar. Durante 3 litros. O problema é o banheiro, né? O xixizinho. O xixi. Recebo a informação aqui que até pelo tamanho da garrafa, ele paga IPTU e também uma contribuição para a sanagem. Balde, né? Ele gasta muito. Carlos Cabela nos estúdios da CBN Campinas para trazer todas as emoções dessa que será a quarta vitória consecutiva do Bugrão. Cabelinha, boa noite. Boa noite pra você, Pio. Boa noite a todos que acompanham a CBN Campinas. Por que não? Uma quarta vitória seria excelente para o Bugrão, com muito ziriguidum nessa noite de quarta-feira. É, frio, hein? Tá gelado lá em Caxias do Sul, hein? Meu Deus do céu. Agora, esse galão de água que o Carlão anda com ele aí, normalmente, quem entrega é o pessoal que entrega água, né? Aqueles que vêm na bicicletinha, que tem aquelas... bicicletinha, moto. O tanto que ele trouxe no primeiro dia de trabalho e ele deixa ele, nem leva embora. Não dá pra o transporte, custa caro. Já imaginou ele dentro de um ônibus com esse galão Nossa todo senhora. aí? Ziriguidons, Cabelinha, no plural? Esperamos que sim. Ziriguidons. Mas se tiver um ziriguidum pro Guarani, já tá ótimo. São 18h46, faltando 14 minutinhos pra bola rolar. Lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A fria Caxias do Sul pra Juventude e Guarani. Quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ju buscando a primeira vitória, o Guarani a invencibilidade na competição. E quem vai acompanhar tudo que acontece na Série B, na Série A, na Libertadores, na Sul-Americana, recebendo a sua participação, enfim, ele vai trabalhar muito. Muito boa noite pra você, bem-vindo, Fábio Scheibe. Boa noite, Rafael Pio, boa noite, ouvinte CBN, sempre um prazer estar ao seu lado em mais uma transmissão, viu, Pio? Logo mais às 7 horas da noite, além de Juventude e Guarani, teremos prosseguimento na Série B com mais 2 jogos. O Ituano encara o ABC e o Mirassol pega o Novo Horizontino. Além da Série B, também temos Libertadores da América nessa noite. Às 7 horas da noite, o Internacional faz um clássico tradicional contra o Nacional do Uruguai no Beira-Rio. E o Cerro Porteño pega o Bolívar. Mais tarde tem jogo do Palmeiras contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. O Atlético Mineiro recebe o Aliança Lima do Peru. Tem Sul-Americana também com o América Mineiro em campo contra o Milionários. Mais tarde também tem a final da Copa do Nordeste. O Sport recebe o Ceará. No primeiro jogo, o Ceará fez 2-1 no Sport e vai com vantagem para essa decisão. Pelo campeonatos no mundo, no inglês, o Manchester City fez 3-0 no West Ham e retomou a liderança do campeonato. No italiano, a Lazio bateu o seu Sassuolo por 2-0 e adiou para amanhã a possível conquista do Napoli após 33 anos do Scudetto. Estarei aqui atento a todas as informações do plantão, viu, Pio? Mande sua mensagem também, estarei acompanhando as mensagens que o ouvinte mandar aqui pelo 19991869070. Mande sua mensagem, principalmente de áudio, para fazer essa transmissão com a gente. Valeu, Pio! Esse Fábio Scheibe que vai estar acompanhando tudo o que acontece nessa noite de quarta-feira, o dia tradicional do meio de semana para o futebol. Mas deixa. Não, Opa!
rolou um comentário no meio da transmissão. No ar, o Futebol Globo CBN. Eu senti que rolou um clima. Eu também percebi. Futebol Globo CBN está no ar. A narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Lupe, plantão de Fábio Scheibe. A técnica na mesa de som da CBN Campinas é dele, Elton Grimaldi. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Juventude. Você, estudante, já pensou em viver uma experiência de estudo e formação internacional sem estar longe de casa? Na EFIGE, acompanhamos e direcionamos você, seus pais e sua escola com a formação internacional, intercâmbios personalizados, summer camps com propósitos acadêmicos e o melhor de tudo, terá o diploma do Brasil e do exterior ao mesmo tempo ao se formar. Somos parceiros das melhores escolas da região. Acesse efige.com.br, efige.com.br. EFIGE, abrindo as portas do mundo para você. Trânsito. Oferecimento Unicred, instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde. 18h49, informações do trânsito pro motorista que tá saindo do trabalho, tá indo para casa. Quais as condições nesse momento? Boa noite, Flávio Botelho. Boa noite, Rafael Pio. Bem, Pio, pela área central de Campinas, Pio, o ouvinte encontra boas condições na Avenida Irmã Serafina. Já na Avenida Anchieta há uma maior movimentação na chegada a Dona Libânia, ali no acesso para Orozimbo Maia. A Orozimbo tem trânsito intenso na chegada a Brasil e na região da Maternidade. No lado oposto, mais intenso somente lá na chegada a Norte e Sul. Seguindo para Senador Saraiva, Pio, trânsito intenso e carregado da João Penido Bournier até a Benjamin Constant e no acesso para o Viaduto Cury. Na pista da direita, mais intenso no acesso para Moraes Salles. A Moraes Salles tem trânsito intenso da saída do viaduto até a Glicério e para quem vem da região do Nova Campinas, intenso no trecho do viaduto Laurão e também na chegada à Irmã Serafina. Pio. Valeu, Flávio Botelho, até já. No Dia das Mães, aproveite a oferta do Team Black Família com Disney Plus, Star Plus e desconto no Galaxy S23 5G Team. Imagine as possibilidades. Profissional da saúde, você merece dispor de serviços financeiros diferenciados com taxas justas, ter o melhor atendimento e vantagens exclusivas que só a Unicred pode oferecer. A Unicred é a sua instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde que evolui com consistência há 30 anos. Siga nossas redes sociais, @Unicred Estado SP ou contate nossa equipe em 0800 941 2724. Escolha cooperar. Escolha Unicred. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Pelas rodovias, Flávio Botelho, qual a situação? Pio, o acidente deixa o trânsito bastante complicado na rodovia dos Bandeirantes no sentido interior, ali no quilômetro 83, a lentidão vai até o 86, portanto atenção neste trecho que corta a cidade de Valinhos. Na rodovia Anhanguera, lentidão, ou seja, trânsito bastante intenso e carregado do 92 até o quilômetro 98 no trevo da Bosch. Ali no trevo, Pio, no trevo da Bosch, o trânsito continua carregado no acesso para a rodovia Campinas Montemor, que segue intenso até o quilômetro 5, no lado oposto, carregado na saída da Bandeirantes até o trevo de acesso para a Avenida da Emancipação em Hortolândia. Pio. Valeu, Flavinho, até já.
No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in. E aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Guarani, Juventude. Apresentação, Rafael Pio. São 18 horas e 54 minutinhos, faltando 6 minutos para a bola rolar no Alfredo Jaconi. Um grande abraço pro Luan Amaral, nosso companheiro acompanhando a nossa transmissão. E para você que está no YouTube, mande mensagem no chat. Para você que está com o seu smartphone nas mãos, mande uma mensagem para o 19991869070. Faça como Antônio Lupe, que não larga o smartphone um minuto sequer durante o dia. É praticamente uma peça de trabalho, não, Antônio Lupe? Sim, uma peça de trabalho, até porque através dele nós conseguimos colher informações para passar para os nossos ouvintes. É isso. E aí eu te pergunto, através desse smartphone você trará as escalações ou elas estão em seu caderninho? As escalações estão anotadas no meu caderno. Tanto o Guarani, que está pronto e escalado pelo técnico Bruno Pivetti, quanto o Juventude, que joga em casa, escalado pelo técnico Pintado. Com Antônio Lupe, aqui na CBN Campinas, você confere a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Sempre comigo. Guarani. Que tá pronto e escalado com camisa de número 1, Pegorari. Na lateral direita com a camisa de número 13, Diogo Matheus. Na zaga, 3, Lucão, 12, Alan Santos. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Mike. Meio campo com 14, o argentino Ivan Alvarinho. 23, Wenderson. E com a 78, Regis. No ataque, 17, Bruno José. 27, Bruninho. 9, Bruno Mendes. Repetindo a escalação do Bugre. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos, Mike. Ivan Alvarino, Wenderson, Regis. Bruno José, Bruninho e Bruno Mendes. No banco, à disposição do Bruno Pivetti. 22, Álvaro. 16, Titi. 5, Matheus Barbosa. 21, Lucas Araújo. 18, Matheus Bueno. 29, Isaac. 7, Neilton. 19, João Victor. E 11, Derek. Nossas almas em festa saúde. Juventude. Esse clube de real. O Juventude do André Heller, terra do nosso grande comentarista aqui da CBN, tá pronto e escalado pelo técnico Pintado com 1, Thiago Couto. 93, Reginaldo. 4, Danilo Bosa. 53, Romércio. E 21, Kelvin. 47, Geringer. 44, Mandaca. E 16, Jadson. No ataque, 77, Nenê. 11, David. E 9, Rodrigo Rodrigues. Repetindo a escalação do time jaconeiro: Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Bosa, Romércio, Kelvin, Geringer, Mandaca, Jadson, Nenê, David e Rodrigo Rodrigues. No banco, à disposição de Pintado: 12, Léo Vieira. 2, Daniel Guedes. 3, Marcos. 7, Emerson Santos. 10, Boldrin. 11, Robertinho. 17, Romário. 22, Dani Bolt. 29, Juan. 30, Rafinha. 39, Daniel Cruz. E com a 90, Elton. A arbitragem do jogo. Do Espírito Santo, o árbitro da partida é Diógenes José Padovani de Andrade. O assistente 1 é Fabiano da Silva Ramires. E o assistente 2, Douglas Pacung. No VAR, no árbitro de vídeo, Éber Roberto Lopes, de Santa Catarina. Guarani, Juventude. O comentário do jogo. 18 horas e 57 minutos, Carlão de Freitas, 3 minutinhos para a bola rolar.
Bugre definido, Juventude definido, quarteto, quinteto, sexteto e tudo mais de arbitragem definidos. É o Guarani em busca da quarta vitória, Carlão. É o Guarani em busca da quarta vitória consecutiva, tentando manter o 100% de aproveitamento e, no meu modo de entender, um Guarani muito bem escalado. O técnico Bruno Pivetti deve ter relacionado esta partida ao que foi contra o Ceará. Por que eu digo isso? Porque ele optou pelo Ivan Alvarinho de volante. O argentino Alvarinho teve um grande desempenho diante do time de Fortaleza na partida em que o Guarani venceu por 3-0. Na ocasião, o Alvarinho também entrou, né, para aquela partida. Ele não era o titular era o Matheus Barbosa e o Alvarinho deu conta do recado. O Guarani vai jogar uma partida que se encaixa com o seu modelo de jogo, realmente. O Juventude deve tomar a iniciativa, até pelo momento que vive, uma crise, né, sem vencer aí desde o início da Série B, uma pressão intensa da torcida. E o Guarani vai jogar da maneira como ele gosta, atrás da linha da bola, tentando explorar o contragolpe. Alvarinho, sendo aquele cão perdigueiro, deve dar uma cola ali no Nenê, que é o jogador diferenciado, que pode mudar os rumos de uma partida. Bruno José também ganha uma chance no lugar do Isaac. Isaac não foi tão bem contra o Ituano. E outro, o Bruno José é o cara da velocidade, é o cara do desafogo. O Guarani vai precisar desse tipo de jogada para furar o bloqueio defensivo do Juventude, junto com o Bruninho e à frente o Bruno Mendes para tentar a definição. Tudo isso coordenado pelo camisa 78, Reze. Jogo duro, jogo difícil, muito frio em Caxias do Sul, mas este bom momento do Guarani, aliado à qualidade melhor que a do Juventude, faz a gente aí acreditar numa vitória bugrina, ou quem sabe até um pontinho, dependendo das circunstâncias, será muito bem-vindo. O importante é pontuar, voltar aí em Campinas, pelo menos com uma vaga entre os 4 primeiros colocados, o que seria importante para a sequência do Guarani, dentro da Série B do Brasileiro e de branco. Nossa, e que frio! Lindo. Meu Deus! Uniforme lindo, Pio, de branco. Quando foi campeão brasileiro, em 1978. E com esse hino ainda. Tá. Tá chegando para 90 minutos de muita emoção. Vai, cabelinha! Legal, Pio e amigos do futebol da CBN Campinas, a bola vai rolar no Alfredo Jaconi para Guarani e Juventude, 15 graus, temperatura caindo e com chuva em Caxias do Sul. Tá tudo pronto, o árbitro acertando lá o cebolão, 1 minuto de silêncio sendo respeitado neste momento. As equipes que estão no gramado, o árbitro foi lá conversar com o Bandeira, porque acho que ele comprou um cronômetro novo lá, viu, Lupe? Ele foi lá pedir pro Bandeira ajudá-lo a ler o manual do cronômetro novo, viu, Lupe? São 2 cronômetros, Cabela. Um para marcar o tempo e outro o jogo parado. E nessa nova questão de acréscimos, o relógio parado tá funcionando mais do que o do jogo. É verdade. Ele trabalha muito depois do jogo. Aliás, quando termina o tempo regulamentar, ele continua trabalhando. Vai começar o jogo para Guarani e Juventude e Guarani, apita o árbitro. A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Juventude. Futebol, vamos CBN. Bola rolando, você acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Trabalha a bola, equipe do Juventude nesse comecinho de jogo no sistema defensivo. Ali com o Romércio, tocou na bola, já parou na poça. O Guarani chega para fazer a roubada, quase. Quem chega é o Gering para fazer o toque na bola. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Juventude, que vem para o campo de ataque. O David recebe lá pelo lado esquerdo, tenta o cruzamento da grande área. Bateu no bate-rebate, a bola voltou ali pelo meio. Pintou o cruzamento, desvio de cabeça. Pegorari! No meio da pequena área, faz a defesa para botar ordem na casa do Guarani com apenas 40 segundos, Lupe. E que liberdade do Nenê, né? Praticamente sozinho. Dentro da pequena área, o mais próximo era o Mike. Ele estava ali aproximadamente uns 2 metros do Nenê, que cabeceou pro chão. A bola foi no centro do gol, onde estava o Pegorari. E a bola agora tá murcha. Resolveram mudar a bola. Viram isso só agora, viu, Cabela? Que a bola não tá totalmente adequada para a prática do futebol. Justamente porque ela chegou nas mãos ali do Pegorari e ele verificou que a bola não estava com a calibragem adequada para tal, né? Mas tá tudo certo agora, já sai trabalhando a equipe do Guarani no campo defensivo, trabalha ali com o Alan Santos, ele rola do lado com o do Diego Matheus, já bota no campo de ataque, faz o lançamento pelo meio do caminho, quem sobe de cabeça para escorar foi o Romércio, a bola subiu, desceu, o zaga do Guarani vai se ajeitando ali no sistema defensivo, fica Lucão com ela, trabalha pelo lado esquerdo, rola a bola com o Mike de mangas curtas e luvas.
É isso mesmo, Lupe? O design ali do Mike? Tem jogador que gosta de jogar com luvas, né? Mas não se sente à vontade com a camisa de manga comprida. Então ele lança essa moda. Manga curta e luvas. É o estilo do Mike, lateral esquerdo do Bugre. 2 minutos de bola rolando no primeiro tempo, 0-0. O placar do jogo despeça a bola para o campo de ataque. A equipe do Juventude vem por baixo, a zaga do Bugre para fazer o corte da primeira. No bate-rebate, a bola espirrada, sobra ali pelo meio. Vem o Mandaca para fazer o toque lá atrás. Começa de novo com o Romércio. Já despacha para o campo de ataque. Lançamento é pela direita. Ali na direita, o Reginaldo recebeu, dominou, devolveu mais atrás com o Jadson. Jadson bota a bola lá no sistema defensivo para começar tudo de novo. O trabalho da equipe do Juventude com 2 minutos e meio de bola rolando. Tá 0-0 o placar do jogo. Você pode participar com a gente, tá? 99186907019 é o nosso DDD para você mandar aquele recado bem bacana. Vem pro ataque, Reginaldo da equipe do Juventude, tenta a fita pra cima do Mike. O Mike bota o corpo à frente, fica com a bola dominada. De perto da canhota, sai jogando ali pela meia, toca na bola, vem Bruno Mendes ajeitando, sobra com Regis. Já ajeita a bola na perto da canhota, carrega a equipe do Bugre do campo de ataque. Ele vem buscando ali pelo meio, escapa bem da marcação, devolve ali pelo lado esquerdo mais uma vez, trabalhando com o Bruninho. Bruninho tentou a finta, perde a bola, recupera pelo meio o Nenê. Já bota no campo de ataque, o lançamento foi feito ali pela meia direita. Rodrigo Rodrigues entrou na área, deu uma pedalada, ajeitou na perna direita, recua com o Jadson, aberto o lado direito, bota na frente mais uma vez, vai trabalhando Nenê com ela. O Guarani todo fechadinho, Juventude vem pra cima desse comecinho de jogo. Jadson dominou, rolou a bola à frente da grande área pra ninguém do Juventude. Tava sozinho Bruno José pra sair jogando, mas joga errado, perde a bola, recuperou Juventude, botou ali pela meia, trabalhou, Mandaca, abriu lá pela esquerda, David, cruzamento da área. Chega a zaga do Bugre pra fazer o corte, dá um bicão ali pro meio, do meio da área. O Alan Santos bota lá a bola pra fora, o último toque do jogador do Juventude, o arremesso é manual, favorece a equipe do Bugrão. Agora Carlão de Freitas, 3 minutos e 40, a pressão total do Juventude pra cima do Guarani. Uma pressão muito forte, o Juventude tenta se impor, algo que o Guarani não pode deixar de fazer é marcar o Nenê. O Nenê com 42 segundos deu uma cabeçada que, se pegasse ali melhor, poderia ter inaugurado o placar. Acho que nem ele acreditou. Nem ele acreditou, porque se ele estivesse realmente ligado, concentrado no lance, fatalmente ele marcaria. Ele não é de desperdiçar a chance que ele desperdiçou. Então, o Guarani tem que estar com um nível de concentração lá em cima. E o Juventude dá mostras que nos primeiros minutos a equipe vai pressionar, vai colocar intensidade. O Guarani tem que tomar cuidado e tentar encaixar este contragolpe para assustar a equipe jaconeira. Tá lá o Nenê, tenta o domínio de calcanhar, o passe feito errado. Quem fica com ela para sair jogando foi Lucão. Ele domina, rouba a bola mais uma vez. O Juventude na pressão, a roubada de bola fica com o David lá pela esquerda. Invadiu a área, carregou, preparou, bateu, Pegorari! Pegorari caiu ali para fazer a defesa, ele levou um susto. Deu a impressão que a bola fosse passar entre as pernas do goleiro do Guarani, Lupe. E outro detalhe, a precaução, né, do Lucão em não cometer o pênalti, porque a todo momento ele cercou ali o David, que invadiu a área e bateu cruzado. Pegorari, com uma certa dificuldade, fez a defesa, a segunda defesa do Pegorari com 5 minutos de jogo. E o campo tá pesado, encharcado, muita água no gramado. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre, chegando no campo de ataque pela esquerda com o Bruninho, ele puxa ali pela meia, dá um tapa da bola, chama a presença do Alvarinho. Alvarinho tabela com Regis, devolve o Alvarinho pro Bruninho, toca pra frente, Bruno Mendes tabelou, Bruninho com ela, recebeu, devolveu ali pela meia com o Regis, bola adiantada demais, a zaga faz o corte, ela vem pelo meio mais uma vez com o Ivan Alvarinho, tenta a bola enfiada lá pela direita, para na poça d'água, mas chega por baixo pra fazer o corte. Quem chegava ali era o Gering, toca na bola, sai trabalhando mais uma vez o Juventude com o Nenê, ele perde a canhota, trabalha com o David, David faz de domínio, gira o corpo, busca espaço ali pelo meio com o Mandaca, já faz de domínio, carrega a equipe do Juventude que vem pro campo de ataque, a bola enfiada era pro Rodrigo Rodrigues, a zaga cortou mal, sobrou Mandaca, tenta o toque, chega a zaga do Bugre, corta, mas ela sobra mais uma vez com o Juventude, ali com o David, tenta o tapa na bola, chega a marcação do Bugrina pra cima, faz o corte da primeira, a bola passou ali pelo meio, passou lotado, ali pelo Anderson, a bola batida de longe, foi pra fora. O Mandaca tentava ali de fora da grande área, a bola subiu, o Pegorari chama atenção, porque a equipe do Guarani tá dormindo ali na marcação, Lupe. Terceira chegada com liberdade da equipe do Juventude no início da partida, por isso o Pegorari chama a atenção dos jogadores de defesa, pedindo mais atenção.
Dessa vez, o Mandaca, camisa número 44, finalizou para a sorte do Pegorari. A bola passou por cima do gol. O Carlão, na última sexta-feira, o Guarani com Ituano já estava bastante fria a noite no Brinco de Ouro, mas não tinha chuva. Hoje tem chuva, tem frio, tem campo pesado, isso pode até desconcentrar o jogador? Pode atrapalhar. A gente percebe o Juventude, até por ser o mandante, ele já está adaptado, né, ao gramado, à dificuldade do gramado, e se impõe nesses primeiros minutos. Tá meio distante ali a marcação, né, do Alvarinho e do Anderson. O Juventude está se aproveitando, então existe ali um espaçamento entre os meias e os zagueiros, e o Juventude está tirando proveito. Com 6 minutos foram 3 possibilidades de gol. Já chegamos a 7 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe do Juventude, que vem pro câmara ataque, abertura pela direita, trabalha Reginaldo com ela, protege a bola, faz o cruzamento, vem pra grande área, chega por baixo para fazer o quarto, e o Alan Santos no primeiro lance, no bate-remate, a bola voltou no peito do Mike, o Mike despacha pro campo de ataque, lá do outro lado a zaga do Juventude já responde, fica com ela o Danilo Bosa, pela direita, faz a tabelinha com o Jadson, recebe de volta e liga o Romércio ali pelo círculo central do gramado, já faz o toque lá do lado esquerdo, lá do lado com o Kelvin, ele toca na bola, vai pra tabelinha com o David, protege, pisa na bola, devolve mais uma vez o sistema defensivo, a equipe do Juventude vai trabalha mais uma vez a saída de bola pela direita com o Bosa, ele vem carregando a equipe do Juventude pro campo de ataque pela direita, o Jadson recebeu por ali, tocou na frente com o Reginaldo, evitou a saída, devolve mais uma vez com Danilo Bosa para trabalhar a equipe do Juventude no sistema defensivo, vai tocando a bola de um lado de outro, a equipe do Caxias do Sul, já despecha pro campo de ataque, o lançamento é feito forte direto para fora, uma tijolada lá também, né, lançamento pro Kelvin lá do outro lado, lá, eu vou contar uma história pra você, viu, Lupe, mas nem que ele tivesse um supersônico, ele chegaria nessa bola, viu? É aquilo, né, Cabela? O jogo tá quente, só que o tempo tá frio. Às vezes o jogador não consegue calibrar o lançamento. Foi o que aconteceu nessa jogada. A bola ficou fácil pro Guarani, que tem arremesso lateral. 0-0, tudo igual em Caxias do Sul. 8:20 deste primeiro tempo. A bola foi pra fora mais uma vez. Outro manual pra equipe do Guarani já cobrado. Sobra de bola lá pela direita com o Diego Matheus. Ele tenta sair jogando. O Mandaca vai pra cima dele, faz o corte e bota pra fora. E mais uma vez um arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão. É lá pela direita, o Bugrão vai trabalhando a bola na saída. Faz o arremesso ali pelo meio errado. Recuperou o David pra equipe do Caxias do Sul. Já sai trabalhando com o Juventude, o Jadson toca na bola pro Reginaldo, faz cruzamento na área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, ela vem pela intermediária, briga na saída de bola, a equipe do Guarani ali pelo meio, quem chegava era o Anderson, a sobra de bola com o Juventude, a batida de fora, o desvio no meio do caminho, Giriguidum, gol! Juventude! Nenê! Na batida de fora da área, teve desvio ali no meio do caminho. O Pegorari ficou vendido do lance. A bola foi pro canto direito. O Pegorari caía pro lado esquerdo. Foi no cantinho. Estufa a rede a 9 minutos deste primeiro tempo. Nenê, na batida de fora da área. O desvio no meio do caminho. A bola estufando a rede. Para a equipe do Juventude. Nada para o Bugrão. Lupe. E o Nenê, camisa número 77, que teve uma excelente oportunidade logo no início do jogo. Dessa vez aproveitou uma jogada que começou de um erro no arremesso lateral do Guarani. O Juventude foi pro ataque, chute de fora da área. A bola desviou no Alan Santos e enganou o Pegorari e foi pro fundo da rede. Nenê marca com a camisa do Juventude, camisa número 77. Tá no placar do Alfredo Jacone, Juventude 1. Guarani 0. E a gente dizia, né, Carlão? É pressão do Juventude pra cima do Guarani. O Guarani não conseguia respirar na saída de bola e muitos erros na saída do Bugre. Começo muito ruim do Guarani. O Guarani não se ambientou com o jogo, não conseguiu entrar em campo ainda. Claro que é uma figura de linguagem. E não pode dar o espaço que deu pro Nenê. O Nenê é um cara que desequilibra, o Nenê é um cara que tem o arremate, é um cara que num passe ele pode achar o atacante em boas condições. Deu espaço. Posse de bola com lateral, cedeu para o adversário nos pés do cara que é o craque do time, é o diferenciado do jogo, aliás. Então o Guarani pagou para ver. Começa muito mal o Guarani, muito recuado, o meio campo e a defesa não estão se entendendo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e 50 de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Guarani. Juventude 1 pro Juventude. Nenê marcou a 9 minutos deste primeiro tempo. Central da bola. Central da bola. Pelo Brasileirão Série B, no Novelli Júnior, Bruno Xavier abre o placar para o Ituano contra o ABC. Agora Ituano 1, ABC 0.
No outro jogo da rodada, segue 0 Mirassol, 0 Novo Horizontino. E pela Libertadores, o Internacional abre o placar contra o Nacional no Beira-Rio. Futebol Globo CBN. 11 minutos e meio, trabalha a bola Regis pelo lado esquerdo ali pra cima do Reginaldo, botou o Reginaldo para dançar, jambou de um lado, já gingou do outro, saiu, toca ali pelo meio, o toque saiu curtinho, chega por baixo para fazer o quarto, Rodrigo Rodrigues, despacha para o campo de ataque, a bola volta no peito do camisa número 9 do Juventude, que recua lá no sistema defensivo com o Romércio, para começar de novo a equipe do Juventude. 11:40 deste primeiro tempo, 1-0, Juventude está ganhando, Jadson recebe, domina, toca no Reginaldo, lançamento é feito lá no entre os zagueiros, bola passa por todo mundo, vai sobrando com o Pegorari, que já toca do lado direito com Diego Matheus. Olha o Diego Matheus, rola a bola com o Alan Santos, que encontra o Lucão aberto pelo lado esquerdo. Tem a marcação para cima dele do Rodrigo Rodrigues. Ele bota a bola ali pela intermediária, sai trabalhando com o Alvarinho, enfia a bola pertinho do círculo central do gramado com o Regis. Tenta a finta o Bruninho, leva a melhor. No pega e ferro, levou a melhor. O toque feito por outro do jogador do Juventude. Para mim foi o último toque do jogador do Juventude, Danilo Poza. O árbitro tá dando arremesso manual pro Juventude, eu acho que errou, viu, Lupe? É uma jogada meio que confusa, né? Porque a bola acabou espirrando ali no sistema defensivo. O jogador do Juventude, o Boss, ele mostrou tanta confiança que a bola era do Juventude que eu acho que o árbitro foi na dele. Nenê marcou o primeiro gol pelo Juventude, são 3 jogos e com esse o primeiro gol do experiente jogador de 41 anos com a equipe do Juventude. 12 minutos e 50 deste primeiro tempo. Arremesso manual ali pela direita, quem vai se ajeitando é o Reginaldo para fazer o arremesso. Ele busca alguém para fazer o passe. 15 graus, caindo a temperatura e com chuva em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Bola recuada lá com o Thiago Couto, ajeita na perna direita, despacha. Quase que ele passa a bola ali no peito do Bruno José. Sobra de bola lá pela esquerda, sai com o Kelvin. Vem pro campo de ataque, trabalhando a equipe do Juventude. Dá um tapa na bola lá do esquerdo. David recebeu, dominou na perna direita, carregou, tem marcação para cima dele, fez o passe pelo meio. Rodrigo Rodrigues encontra o Mandaca, que faz o cruzamento, inverte a jogada. Lado direito, Reginaldo jogou pelo meio de primeira. Quem chega por baixo? Diogo Matheus para fazer o corte e bota a bola para fora em arremesso manual pro Juventude. Tem informação, tem gol, meu caro Fábio Chaime. É gol no Novelli Júnior lá em Itu, viu, Cabelo? É o segundo Ituano. Quirino, agora é Ituano 2, ABC 0. Aqui 1-0, tá vencendo o Juventude. 13:40 deste primeiro tempo. Trabalha a sair de bola. Romércio já dá um tapa na bola lá pela esquerda com o jogador que é o Kelvin. O Kelvin encontra ali pelo meio o Gering. Gering bota mais atrás, começa tudo de novo ali pelo meio. Vai buscando espaço a equipe do Juventude, que agora vence por 1-0 e dá aquela esfriada, literalmente, né, Carlão? Tira o pé, só fica na expectativa de um erro do Guarani. Nesse momento, a equipe do Juventude que vai trabalhando. Conseguiu o que queria, né, Cabela? Estabeleceu uma pressão intensa, marcou o primeiro gol e agora tenta ficar mais com a bola, atacar na boa. De repente até recuar um pouco, abaixar as linhas para ficar com o contragolpe, né? Atrair a equipe do Guarani, mas um começo muito ruim, com 15 minutos o Guarani não deu uma finalização sequer, os volantes não conseguem se entender, né? A bola não fica com o Regis, que é o cara da organização, um começo muito tímido e o Juventude vai se impondo. Vai apertando o Guarani, chega Mike por baixo para fazer o quarto lançamento feito ali pelo meio, o Romércio toma a frente do Regis, não tapa na bola, sobra lá com o David ajeita a perna direita, vai pra tabelinha, bola espirrada, chega por baixo para fazer o quarto e mais uma vez o Diogo Matheus, ela sobra lá pela direita na saída do Bugre, bola enfiada na direita lá pro Bruno José, recebeu, dominou, girou bonito para cima do Romércio, botou o Romércio para dançar, ajeitou lá na perna direita, carregou, brecou, olhou, preparou, cruzamento na área, chega para fazer o quarto Reginaldo, com o peito ele jogou para fora, escanteio pro Guarani, porque atrás dele tava chegando o jogador do Bugre ali, ô meu caro Lupe. Providencial, corte do Reginaldo, depois do cruzamento do Bruno José, o Bruninho já estava posicionado para finalizar, o lateral direito acabou colocando a bola pela linha de fundo, tem escanteio, é o primeiro do jogo, escanteio para a equipe do Guarani. Vai todo mundo lá pelo meio da grande área, 15 minutos e meio, autoriza o árbitro, o Regis na bola perto da canhota, levantamento, primeiro pau, a bola ficou viva, meia altura, bola rolada, começa o Anderson com ela, devolve pela esquerda com o Regis, mais uma vez ajeitou na perna da canhota, fez a finta bonita, preparou o cruzamento, inverteu a jogada no peito, a bola rolada, batida de fora, pra fora do gol. Diogo Matheus fez a conclusão ali de fora, mas deu uma chapada na bola, tinha que encher o pé na cara da bola, Lupe. Mas pelo menos chegou o Guarani, né? A primeira finalização do Bugre no jogo, o cruzamento do Regis,
o domínio de peito para o Diogo Matheus, que finalizou tentando tirar do goleiro, acabou tirando do gol, tiro de meta para o Thiago Couto. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 16 passadas é o primeiro tempo, tiro de meta para o Juventude, o Thiago Couto não tem pressa nenhuma. Ele de perto à direita despacha a bola para o campo de ataque no meio do caminho, o Enderson de cabeça escora, mas dá de presente para a equipe do Juventude, que briga pela bola, agora ali chega na marcação, faz o corte, a roubada ali pela intermediária com o Alan Santos, já faz a abertura lá pelo lado direito com o Bruno José, ele protege, a marcação está em cima dele mais uma vez, e toda vez ele é puxado, foi falta aí, foi falta no lance anterior, o árbitro vai acompanhando, Lupe. No lance anterior foi o Romércio em cima dele. Agora parece que o Romércio novamente, né? Que tá na captura dele ali. Exatamente. O Bruno José, na verdade, é outro jogador, se não me engano, é o jogador, é o Kelvin, lateral esquerdo, que fez a falta agora. E o Bruno José é a válvula de escape do Guarani, por isso marcação pesada pra cima dele. Exatamente, porque a força que tem o Bruno José pela direita, Carlão, não tem o Bruninho pela esquerda, né? Não tem o Bruninho, e até pelo contragolpe ser o forte da equipe do Guarani, o Bruno José se encaixa perfeitamente nesta característica, é que ele foi escalado, né? É um jogador que arrasta pelo setor direito, ajuda muito na recomposição. Até agora não faz uma boa partida, exemplo dos outros companheiros, né, dos companheiros dele, mas é um jogador importante, principalmente com este esquema do Guarani um pouco mais precatado. E o Guerin cometeu uma falta ali pra cima do Enderson, ali no meio campo, chama a atenção o árbitro do jogador da equipe do Juventude, o Lupe. Ele deixou o braço ali. Na verdade, o Enderson, ele foi bem malandro no lance, né? Porque o Geringer, ele abre o braço, atinge o rosto do Enderson, mas não é pra tudo isso. O árbitro chama a atenção e o Geringer, que é uma das novidades no time titular do Juventude, é o segundo jogo dele formado nas categorias de base do time jaconeiro. 17 minutos e 50 deste primeiro tempo, tá 1-0, Juventude tá ganhando. Tem falta pro Guarani, Lucão na cobrança, rola a bola do lado com o Alvarinho. Recebe Alvarinho, devolve do Lucão, já do lado esquerdo. Vem trabalhando a bola, tem Nenê na marcação de longe, ele atravessa a linha individual do campo, breca, olha, busca o espaço, bota pelo lado esquerdo com o Mike tenta a finta. Último toque do jogador daqui, o árbitro deu pro lado do Guarani, pro Guarani, o auxiliar deu pra equipe do Juventude. Esse arremesso manual, e dá pra entrar num acordo dos dois ali, ô Lupe? Eu vi o quarto árbitro fazendo sinal de positivo. Então, na indecisão do Bandeira e também do árbitro, o quarto árbitro chamou a responsabilidade e marcou o arremesso lateral pro Juventude. 18:40. Opa, tem gol saindo, meu caro Fábio Scheibe, informe aí. Tem gol na Libertadores, viu, Cabela? No grupo do Palmeiras, o Bolívar abre o placar contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. Agora Cerro Porteño 0, Bolívar 1. 18:50 deste primeiro tempo, o Nenê tá ali com a bola, sem muita pressa, joga no Jadson, tem uma falta que favorece a equipe do Juventude pela direita, de perto da canhota, Nenê despacha no campo de ataque, lançamento é pro Reginaldo, quem sobe de cabeça é o Lucão, a bola volta ali pelo lado direito com o Rodrigo Rodrigues, dá um bicão na bola, ela sobra lá com o Pegorari, que bota a ordem na casa do Bugrão. 19 passados deste primeiro tempo, 1-0, Juventude tá ganhando o jogo aqui no futebol da CBN Campinas, trabalha a saída de bola lá pela direita com o Alan Santos, rola a bola com o Diogo Matheus, ele fica com ela para fazer o domínio, puxa ali pela perna direita, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, chega a marcação por baixo, dá um bicão na bola, joga para fora o Kelvin, o arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Lá pela direita vai se ajeitando lá o Diogo Matheus, pegando a bola para fazer a cobrança com as mãos ali, devolve lá atrás, começa de novo com o Alan Santos, que recua a bola com o Pegorari, ameaçou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, mas prefere dar um bicão na bola, joga pro campo de ataque, onde não tem ninguém do Guarani. Tem ninguém ali, Lupe? Ninguém, e se tem alguém que conhece bem o gramado do Alfredo Jaconi é o Pegorari, que antes de voltar ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, defendeu o Juventude. Olha o Bugrão, vem com o Regis ali à frente da grande área, bola rolada, Bruninho ameaçou o chute, puxou na perna da canhota, bateu cruzado, desviou, ela vai pra fora. Desviou em cima do Reginaldo, ela foi pra fora, escanteio que favorece a equipe do Bugrão, Lupe. Reginaldo que foi vice-campeão paulista com o Água Santa, mais uma vez no lugar certo, na hora certa. Tentativa do cruzamento do Regis, a bola acabou explodindo no jogador da equipe do Juventude. Tem escanteio, segundo do Bugre no jogo. Regis da bola. Toque CBN já marcou 20 minutos, é o segundo escanteio do jogo para a equipe do Bugrão. Ali pela esquerda vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Regis na cobrança de perto da canhota. Aumenta o volume, torcedor do Bugrão, vem comigo. Cruzamento na área, tá viva a bola ali pelo meio, a batida rasteira, chegou o zagueiro, fez o corte e voltou. Bruno José escorregou, conseguiu dar um tapa na bola, vem por baixo Mandaca para fazer o corte e bota velocidade na saída do Juventude lá pelo lado esquerdo com o David. Ele vem carregando a equipe do Juventude para o campo de ataque, a marcação para cima dele, lá do Mike, lá do lado
lado direito, dançou pra cima do Mike, gingou de um lado e outro, brecou, já se recompõe a zaga da equipe do Bugre, bola recuada, começa tudo de novo ali pelo meio com o Gering faz de domínio com o Nenê abre com o Kelvin, lá do lado esquerdo ajeitou, perto da canhota, Diogo Matheus em cima na cobertura, voltou mais atrás, lançamento vem pra grande área, pegou Orani, botou pra fora! Subiu sozinho entre os zagueiros, o Rodrigo Rodrigues cabeceou como quis. O Pegorari fez uma defesa no SUS que a bola subiu demais. Depois dá um tapa pra fora para escanteio para salvar a equipe do Guarani, Lupe. Segunda vez que o jogador do Juventude tem muita liberdade pro cabeceio. O primeiro Nenê e agora o Rodrigo Rodrigues entre o camisa número 3, o Lucão, e o Ivan Alvarinho. Em 2 tempos, Pegorari salvou o Guarani. Tem escanteio a equipe do Juventude. Reginaldo na bola. E bobeira tá a zaga do Guarani, hein? Só precisa botar uma aquecedora ali pra ver se eles acordam. Escanteio, Nenê e Reginaldo na cobrança do escanteio pela direita. Nenê de direita, o Nenê de esquerda, levantamento na grande área. Sobe a zaga do Bugre. Fez o corte de novo, botou pra fora, é outro escanteio, Lupe. Ivan Alvarinho, no primeiro pau, foi quem fez o corte, mais um escanteio para a equipe do Juventude. É o 4º escanteio no jogo, segundo para o Juventude. Nenê e Reginaldo na bola. Mais uma vez os dois na bola, Nenê pra ela, aperta a canhota, levantamento fechado, primeiro pau, pra fora de novo. E essa tinha endereço, esse foi o Bruno Mendes que fez o corte, essa tinha endereço e aí seria gol olímpico, viu, o Lupe? Nenê, ele tem uma qualidade imensa para bater na bola. Escanteio venenoso e essa tinha endereço. Bruno Mendes ajudando a defesa, fez o corte, escanteio Juventude. De novo, Nenê, cruzamento fechado, Pegorari! Outro escanteio pro Juventude, terceiro consecutivo, Lupe. E esse seria um gol ainda mais bonito, porque foi lá do lado oposto. Agora Nenê cobrou curtinho. Cobra curtinho, a bola rolada mais atrás com o Jadson. Jadson, devolução para Reginaldo. Já chega na linha de fundo, prepara cruzamento, vem bola para grande área, deixa de cabeça para fora do gol. Só tiro de meta que favorece ali o cabeceio do Roberto, a bola foi pra fora. Agora Carlão, a zaga do Guarani tá uma mãe hoje, não? Tá, o Alan Santos e o Lucão não estão se entendendo. Na primeira jogada do jogo, o Nenê cabeceou entre os dois. Agora o Rodrigo Rodrigues também cabeceou entre os dois jogadores. O sistema de marcação no meio-campo não está funcionando. Tanto o Alvarinho, que entrou justamente para ser esse cão perdigueiro, não está dando conta do recado, e o Anderson também. E o ataque pouco produz. Melhorou um pouquinho nos últimos minutos, mas agora com essa pressão do Nenê, né, cobrando o escanteio, quase marcando o Olímpico, coloca o Guarani em perigo. Alvarinho sai jogando errado, o Mandaca corta. Bola volta nos pés do Alvarinho, que toca lá pela direita com o Diogo Matheus. Tenta o passe errado. Bola bate no jogador do Juventude, volta mais uma vez com o Diogo Matheus. Quem chega para consertar lá pelo lado direito foi o Regis. Toca na bola, sobra mais uma vez a sistema defensivo com o Lucão. Vem carregando a saída de bola a equipe do Bugre. Com o zagueirão do Guarani que chega no campo de ataque. Atravessa a linha divisória do gramado, abre com o Mike lá da esquerda, ameaça o chute. Prefere o passe curtinho do lado com o Anderson. O Anderson devolve com o Lucão, sistema defensivo. Em cima da linha divisória do gramado, recua lá atrás. Começa de novo com o Alan Santos. Já bota no campo de ataque pela direita com o Regis. Dominou a bola, girou o corpo, a marcação tá longe, ele vem caminhando, deu um tapa ali pelo meio, tentou a tabela. Era com o Bruno Mendes, o toque era pro Diogo Matheus. Antes dele, quem faz o corte é o Gering e bota a bola pra fora. É arremesso manual lá pela direita, favorecendo a equipe do Guarani. Se ajeita lá, Diogo Matheus mais uma vez na cobrança. Ele faz o arremesso manual, já joga do lado. Quem vem buscar o jogo foi o Alvarinho. Tabelou ali com o Bruno José, devolve no sistema defensivo. Alan Santos bota pelo lado esquerdo com o Lucão. Tem que tomar cuidado, Guarani tem que tomar cuidado também com essas bolas viradas de um lado pro outro, com essas poças d'água que tem no meio do caminho ali. A bola, eles estão tentando fazer, ó, passe rasteiro, toda vez é rasteiro, Carlão. Nos últimos minutos o Guarani conseguiu se adaptar um pouco melhor ao gramado. Juventude já claramente, né, até por ser o mandante, mas tem que tomar cuidado, o gramado encharcado, um gramado traiçoeiro, né? Então o Guarani tem que melhorar até essa saída de bola. Não faz uma boa partida até aqui. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 25 minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Alfredo Jaconi, quarta rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Juventude. Ele marcou 1 pro Juventude. Guarani. Nada pra equipe do Bugrão. Fábio Jaime. Central da bola. Pela Série B, segue em andamento lá no Novelli Júnior em Ituano 2, ABC 0. Mirassol vai empatando com o Novo Horizontino por 0-0. Mais tarde, às 9h15 da noite, tem Avaí e Vila Nova.
Estamos chegando a 26 minutos. Esse primeiro tempo, Alan Santos faz de domínio do sistema defensivo, devolve com o Lucão. São os dois jogadores que mais tocam na bola da equipe do Guarani. Agora a gente fica tocando a bola no sistema defensivo. Olha lá, mais uma vez, Lucão, Alan Santos. Alan Santos domina lá pela direita, rola a bola com o Diogo Matheus. Fica com ela, recebe, ajeita, pintou o lançamento lá pela ponta direita. Bruninho tá por lá. Ele chega para fazer o domínio. Cruzamento rasteiro por baixo. Chega o zagueiro para fazer o corte. Era o Bosa. Pintou mais um cruzamento. Desvio para fora. O Reginaldo foi fazer o corte, quase que ele joga pra dentro do gol. Passou tirando tinta da trave, foi pra fora, escanteio, Lupe. Do Bruninho, que agora tá jogando lá do lado direito. Fez o cruzamento, o Bruno Mendes acabou disputando a bola com o Danilo Bosa e o Guarani ganha escanteio. O terceiro escanteio do Guarani no jogo. Regis vem pra bola. Aumenta o volume, torcedor, levantamento na grande área, batida de fora. Espalma o goleiro. O Henderson enfiou o pé na cara da bola, tinha endereço, era o cantinho esquerdo do Thiago Couto, se esticou todo pra botar pra fora em escanteio, Lupe. Jogada ensaiada no escanteio, curto, cobrado do Regis pro Henderson, que bateu cruzado, tirando do goleiro Thiago Couto, que se esticou todo e conseguiu fazer a defesa. Mais um escanteio, só que dessa vez é lá pelo lado direito, Diogo Matheus na bola. Na bola de perna direita, vem bola para a grande área, levantamento na segunda trave, sobe de cabeça Lucão, ajeita pelo meio, chega por baixo, Mandaca fez o corte, Lucão brigou pela bola, mais uma vez Mandaca faz o corte, a bola bateu no zagueiro, voltou, Regis ajeitou, bola enfiada pelo meio da área, parou na poça, voltou, Regis, perna canhota, fintou, preparou, bateu, tem desvio, bola subiu, desceu, continua na área, Bruno Mendes faz de domínio, sai fora da grande área, vem pelo lado esquerdo, tem a marcação do Reginaldo para cima dele, devolve no Bruninho, bico da grande área, vai recuando, recua mais um pouquinho, passa pelo Anderson, sobra com o Mike já dá um tapa na bola pela direita, com o Alan Santos para trabalhar de novo a saída de bola aqui pelo Guarani, vai se ajeitando, é o Alvarinho, rola a bola lá pela direita com o Diogo Matheus, faz de domínio, toca no Alvarinho de volta, tenta o lançamento, marcação encosta para cima dele, vai apertando ali para cima do Alvarinho, cai no gramado, pede falta, o Nenê tava em cima dele, o Abis que não, só arremesso, é isso, Lupe? Só arremesso, só que tem um detalhe importante, na jogada lá atrás, o Bruno José, ele alegou ali um empurrão dentro da área. O árbitro pediu para esperar um pouquinho, porque com certeza o VAR está sendo analisado. Tá tendo revisão do lance? Foi nada. Não foi nada. Tá tudo certo, já manda fazer a cobrança. Arremesso manual cobrado. 28 minutos e 20 é o primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando, Juventude pela direita, trabalha com o Jadson, saída de bola, ele carrega a reta lateral do campo, devolve ali pela meia, trabalha para intermediária, quem chega no lance era o Nenê para fazer o toque com o Gehrig encontra o Mandaca no ciclo, sentando o granado, já inverte a jogada lá do outro lado, lá do lado esquerdo, quem faz o domínio é o Kelvin, carrega o Juventude para o campo de ataque, ele bota a bola de novo ali pelo ciclo central do gramado, enquanto isso o nosso Fábio Scheibe tem mensagem que está chegando, diz aí, Fábio. Tem mensagem 5 pelo 19-99186. Um abraço pro Nivaldo do Jardim Mercedes, região do Ouro Verde. Ele tá com o amigo dele, Enzo Gabriel, e tá acreditando na vitória do Buga de virada por 2-1. Um abraço também para o pessoal do YouTube, aqui muita gente aqui participando no YouTube, o Cristiano Salvione, a Beth Vital, o Ramon Dias e o Adil Nogueira, todo mundo aqui é confiante na virada do Bugrão, viu, Cabelá? Deixa eu mandar um abraço aqui também lá pro seu Manuel, lá do bairro Botafogo, sempre ligado, acompanha sempre o futebol da CBN Campinas. Grande abraço, seu Manuel. Bola recuada, começa com o Pegorari lá no sistema defensivo, a equipe do Guarani já faz abertura pela esquerda com o Lucão, ajeita na perna canhota, o Nenê encosta pra cima dele, prefere o toque, dá um chutão pra frente, faz o desvio, a zaga faz o quarto, vem o Jadson na disputa pela bola, o arremesso é manual, que favorece a equipe do Juventude pela direita. Interessante, Carlão, todo momento mostra o Nenê, e o Nenê sempre orientando a equipe pra lá, pra cá, ajeitando a galera do meio. Ele vai organizando a equipe, né? Muito inteligente, jogador acima da média, tanto é que com 41 anos joga em alto nível. Deve sofrer uma barbaridade, né? Jogar o que ele jogar com quem ele jogou e hoje disputar aí uma Série B nessa friaca de Caxias não deve ser fácil, não. Rodrigo Rodrigues faz o domínio, bota a zaga do Guarani pra dançar, recua com o Nenê, ajeita a bola na perna canhota, marcação encosta, Nenê dá aquela penteada na bola, devolve ali pela meia, era pro Rodrigo Rodrigues, o Mike bota o corpo à frente, fica com ela, recua com o Lucão, faz a finta pra cima do Nenê, ajeita na perna canhota, despacha a bola, direção ao campo de ataque, a bola quica no gramado, o árbitro tá parando o jogo e pegando uma falta do Bruno Mendes ali no meio campo e o cartão que foi mostrado ali, viu, Lupe? Ele tá adotando esse critério, né? No lance do Henderson,
ele acabou apenas levando no diálogo com o Geringer. Só que dessa vez o Bruno Mendes, vou ser bem sincero, ele nem acerta o jogador da equipe do Juventude, que cai no chão, que é o Bosa, e o árbitro foi na do jogador do time gaúcho e aplica o cartão amarelo pro Bruno Mendes. Na minha humilde opinião, nem relou. Pois é, também acho. Acho que não foi falta, não. Hein, Carlão? Eu fico meio invocado com o árbitro que se defende, ou ele organiza a arbitragem dele em cima de cartões, sabe? Não era necessário. Podia até marcar falta, tudo bem, até uma falta questionável, mas cartão amarelo não é um rigor, sabe? E não foi. É interessante que nesse lance, por exemplo, o VAR não pode revisar que foi o cartão amarelo, não tem revisão de VAR. Mas não foi nada, realmente nem tocou no jogador da equipe do Juventude. Falta cobrada, levantamento na grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 32 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, quarta rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Na fria Caxias do Sul, placar CBN está assim, ó. Juventude. 1 pro Juventude. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da bola. Libertadores da América em andamento, o Cerro Porteño vai perdendo em casa para o Bolívar por 3-0. O Beira-Rio Internacional faz 1-0 no Nacional. Mais tarde tem Colo-Colo e Boca Juniors, Atlético Mineiro e Alianza Lima. E com total cobertura CBN, às 9:30 da noite tem Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Futebol Globo CBN. Olha, Bugrão no ataque pela direita, Bruno Mendes faz o domínio, Breca devolve, Bruno José mais atrás, também gira o corpo, encontra a chegada do Diogo Matheus, também gira o corpo pra lá, pra cá, bota a bola pela direita, Bruno José faz a fita, escapa bem do lance, carrega na entrada, grande área, bateu o rasteiro cruzado, o desvio, o goleiro faz uma defesa no susto, Thiago Couto, defesa no susto, a bola tinha endereço e era a rede, Lupe. Que bela jogada do Bruno José pelo lado direito. Ele limpou a marcação, fintou o jogador do Juventude e acabou até chutando cruzado. A bola acabou desviando e o Thiago Couto, goleiro do time do Juventude, acabou colocando a bola pela linha de fundo. Tem escanteio para a equipe do Guarani. Nono escanteio do jogo, quinto para a equipe do Guarani, vem cruzamento na grande área, levantamento ali pelo meio, sobe de cabeça a zaga do Juventude para fazer o corte, era sobra com o Nenê, já faz a ligação, leva na esquerda, da série com o David, bota a velocidade do Juventude no contragolpe, vem para cima do Bugre, 33,5, trabalha David com ela, perna canhota, levantamento, Alan Santos, ali à frente da grande área para fazer o corte, ela sobra com o Regis, já toca do lado com o Bruninho que devolve no Regis, o Regis perna canhota, botou na frente, lançamento muito forte, sai Thiago Couto da grande área para fazer o corte, ela volta no David, domina, devolve lá pela descida com o Kelvin já bota no campo de ataque com o Mandaca, recebe lá pela meia esquerda, livre de marcação, ele vem com ela, vem buscando espaço, o campo de ataque, Nenê recebeu, organizando todo o meio campo da equipe do Juventude, só levanta a cabeça, olha do lado, devolve no Mandaca fez o domínio, passa com o Kelvin, renta lateral do campo, devolve com o David, ajeitou na perna direita, carregou ali na intermediária, vem pro campo de ataque, vem buscando espaço, oi, tudo bem? Aos 40, que 5 minutos, por quê? Vem tocando. O Fábio Scheibe quer falar com a gente. O Fábio Scheibe quer falar com a gente. Trabalha mais uma vez a equipe do Juventude ali pela meia direita. Vem trabalhando no campo de ataque com o Gering. Toca no Reginaldo. Cruzamento na área. Bola sobrou pelo meio. Chega a zaga do Bugre para fazer o corte. Bruno Mendes com ela. Toca no Regis. Ligou na frente. Lado esquerdo. Quem chega é Bruno José. Tenta o toque por baixo. Tava lá o Jadson para fazer o corte da bola. O Bruno José fica reclamando de uma falta lá, mas foi o toque na bola, né, Lupe? Foi na bola, Cabela. O lance normal, disputa pelo espaço, na minha singela opinião. Hoje eu tô com uma opinião mais humilde. Foi nada também. Ele tá humilde hoje, né, Carlão? Toda vez que ele fala que a opinião dele é humilde. Tá humilde hoje ele, né? Eu acho que essa humildade é faltando alguma coisa do estômago dele, viu? É verdade. Cabela. Oi, diga, Carlão. Melhorou o Guarani, viu? Melhorou o Guarani, já há um entrosamento melhor entre o sistema defensivo e o meio-campo, né? Os volantes do Guarani já estão se entendendo também. Essa bola já passa mais pelo Regis, Bruno Mendes mais participativo e Bruno José. Já há um equilíbrio. O Regis parece que ficou mais fixo ali no meio-campo agora. E o Bruno José participando muito ali pelo lado direito, já criou algumas oportunidades. O Guarani subiu de produção. Na sua humilde opinião. Você já usou humilde, singela e pequena opinião. Beleza.
35 minutos, 1-0, Juventude tá ganhando o jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Bugrão no ataque, bola enfiada pelo meio. Chega por baixo para fazer o quarto, Romércio. A sobra de onda mais uma vez lá pela direita com quem sai trabalhando lá pela direita é o Alan Santos. Já bota no campo de ataque com o Diogo Matheus. Ele faz o domínio, bota o David para dançar, ginga de um lado, ginga do outro, carrega, toca ali pelo meio, vem Alvarinho para fazer o domínio, devolve mais uma vez o Diogo Matheus, que faz a abertura com o Bruno José, reitera a tela do campo lá na ponta direita, devolve mais uma vez com o Alvarinho recebe, recua. Para começar de novo com o Alan Santos toca no Lucão faz o domínio, abre pelo lado esquerdo com o Mike, tem marcação para cima dele do Jadson, ajeita o Mike, bota a bola mais atrás com o Lucão de novo, ali pela intermediária vem o Alvarinho para fazer o domínio, espaça lá pelo lado direito, o passe foi feito por ali com o Alan Santos mais uma vez, toca a bola lá na direita com o Bruno José, vai tocando a bola a equipe do Bugre, 36 minutos e 40. É o primeiro tempo do jogo. Cabela. Tá frio, hein? Diga, Lupe. Só uma pergunta pra você, pro Carlão. O Guarani, ele ataca pro lado que tá mais prejudicado o campo, né? Tanto é que a bola não consegue rolar na intermediária. Já no campo de ataque do Juventude, ela rola um pouquinho mais solta. Quem sabe no segundo tempo o Bugre possa levar vantagem nesse critério. Bugrão no ataque, lançamento feito. Vai pra fora. O Mike não chega na bola. A bola foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Juventude. 37 minutos deste primeiro tempo, tá 1-0, Juventude tá na frente. Você não mandou seu recado aí, não mandou sua mensagem ainda, manda aí, ó, 991869070, 991869070, 19 é o DDD, e o Jadson sente alguma coisa ali, algum desconforto ali, me parece que na mão, não é? É na mão direita ali do Jadson que tem algum problema ali, viu, Lupe? Jadson, que já passou pelo futebol de Campinas em 2017, estava no time que foi rebaixado da Ponte Preta da Série A para a Série B. Tiro de meta para a equipe do Juventude sem muita pressa. O árbitro vai conversando ali com o Jadson. Levanta meio o árbitro, coça ali a careca dele e parece que tá tudo certo. Vai bater o tiro de meta a equipe do Juventude. 37-50 deste primeiro tempo. Juventude marcou com o Nenê a 9 minutos de jogo. Desvio na zaga do Guarani, foi pro fundo o gol, fazendo 1-0. Opa! Que beleza! O goleiro levou um tombaço lá na batida do tiro de meta. O Thiago Couto ficou esparramado lá na pequena área. O Guarani recupera a bola, vem pro campo de ataque, desvio por baixo do Jadson. Remessa é manual para a equipe do Bugrão, é pela esquerda ali. Lupe, o goleiro caiu um tombaço lá, hein? Ah, mas faz parte, né? O gramado tá escorregando, precisa ter uma adequação na chuteira. Thiago Couto acabou pagando o bico. E o Guarani tem falta em cima do Bruninho, que pediu cartão amarelo pro Jadson. Só que o árbitro só na conversa, só no diálogo, apenas com as palavras. Falta pro Guarani, Regis na bola. Antigamente na Fórmula 1 era o pneu slick, né? Muito liso, né, Carlão? É verdade. Tem que botar um pneu biscoito ali pra melhorar a situação, viu? O goleirão levou um pneu biscoito. Capote. Levou um capote no goleiro. Polvilho doce ou que você tá com fome, por isso, Lúcio. Aguenta aí. Biscoito pra você, agora é marmita. Vem bola pro campo de ataque, levantamento pra grande área, sobe a zaga do Juventude pra fazer o quarto, ela sobra lá pela direita com o Diogo Matheus. O Guarani tá crescendo no jogo, o Guarani vai em busca do gol do empate. Vai ter Ziriguidum do Bugrão. Vem bola pra grande área, chegou por baixo pra fazer o quarto e mais uma vez a zaga da equipe do Juventude com Gering, tava por lá, já bota no ataque, David, em velocidade, vem Juventude pro campo de ataque, marcação do Mike pra cima dele, encosta a marcação do Mike, ele chamou pra dançar, gingou de um lado, de outro, pintou cruzamento na área, chega Regis por baixo pra fazer o quarto, mas a bola sobra ali pra intermediária, mais uma vez com o Jadson, recebeu, dominou, tocou do lado com o Mandaca, preparou o chute, preferiu o lançamento, no meio do caminho, Regis, com o peito faz o domínio, no lateral esquerdo ali o Regis, hein, pra fazer o quarto, já puxa o Guarani, busca o Guarani pro campo de ataque, vai empurrando ali pelo meio, quando faz o passe errado. Passe errado, o Romércio recebe o presente, agradece e joga no Nenê. Pra fazer o domínio, protege, o Mike vai pra cima, o Nenê bota a mão no peito do Mike, o Mike fica nervoso, tenta o toque por baixo, Mandaca faz o domínio, devolve no Nenê, recebe ali pela direita, ameaça o chute, mas carrega do lado. O Nenê parece que tá brincando em campo, né, Carlão? Parece que ele brinca, Carlão. Dita o ritmo da equipe, né? Tem muita qualidade, o domínio dele, a bola veio toda viva, dormiu, né, no pezinho esquerdo dele. E ele vai ditando o ritmo. O Juventude joga
a maneira como o Nenê coordena, né? Então, neste momento, toca um pouco mais a bola, troca passe, mas o Guarani melhorou. Você disse, até houve um crescimento, até se aproxima do primeiro gol, mas em relação ao início, uma melhora acentuada. É Bugrão lá pela direita com Bruno José, recebeu marcação em cima dele, Romércio chegou na cobertura, o desvio foi pra fora. Escanteio, é mais um, é o sexto pro Guarani, Lupe. E pegou forte na bola, né? O Bruno José, cruzamento acabou explodindo na defesa da equipe do Juventude, no camisa número 21, Kelvin, lateral esquerdo do time gaúcho, mais um escanteio pro Bugre, lado direito, e do lado direito quem cobra é o Diogo Matheus. Tá lá Diogo Matheus se ajeitando, vem bola pra grande área, aumenta o volume do sonzão da CBN, vem comigo, Diogo Matheus na bola, perna direita, levantamento no meio da grande área, batida do Lucão, direto pra fora, longe do gol, sem direção, sem sustos, só tiro de meta, Lupe. E ele deu uma de zagueiro, só que no momento ele era atacante. Se livrou da bola o Lucão, até o Diogo Matheus tentou a recuperação, mas não conseguiu evitar a saída pela linha de fundo. Tiro de meta pro Thiago Couto, Juventude tá na frente, 1-0. Tirando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 41. Bola rolando, quarta rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN está assim, ó. Juventude. Nenê. Guarani. Nada pro Guarani, vem Juventude pra cima do Bugrão, sai Pegorari pra fazer o quarto e bota pra fora. Central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Libertadores da América, no Beira-Rio, Zabala empata o jogo para o Nacional. Agora Nacional 1, Internacional também 1. Pela Série B é gol do Tigre contra o Leão. O Novo Horizontino abre o placar contra o Mirassol fora de casa. Para Novo Horizontino 1, Mirassol 0. Futebol Globo CBN. Vem mais uma vez Juventude pro campo de ataque. O David recua um pouquinho atrás ali com o Kelvin no Roberto. O Roberto ajeita a perna direita, devolve mais uma vez com o Gering. Gering domina pela intermediária, bota no campo de ataque lá direito com o Reginaldo, trabalhando a bola, a equipe do Juventude. Lançamento feito lá na grande área, desvio de cabeça, Pegorari! Pra fazer a defesa e botar ordem no Guarani de novo, Lupe. Terceiro cabeceio do ataque do Juventude, o terceiro jogador livre de marcação, a terceira defesa do Pegorari em um cabeceio do ataque do Juventude que vai vencendo 1-0, o Nenê marcou. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando no cão, domina, devolve no Pegorari, lá no meio da grande área, ele carrega a bola pela perna direita, tem o Alvarinho ali na meia-lua, ele prefere devolvendo no cão, lado esquerdo. Domina no cão, a perna direita, olha alguém para fazer o passe, ele inverte. Bola perigosa ali à frente da grande área. Alan Santos recebe lá pela direita para fazer o domínio. 43 minutos deste primeiro tempo, vem para o campo de ataque. O Bruno Mendes fica pedindo uma falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo. Juventude já recupera, bota no campo de ataque lá pelo lado esquerdo, trabalhando. O lançamento foi feito na área pro David, dominou, girou, carregou, marcação encostou. Ele devolve lá no sistema defensivo mais uma vez com o Kelvin. O Kelvin ajeita a bola pelo círculo central do gramado com o Danilo Bosa. Na perna direita já fez o passe do lado esquerdo, aliás, do lado direito com o Reginaldo, devolve no Bosa. Bosa faz o domínio, bota à frente, botou ali na frente o Jadson, recebeu, dominou, devolveu mais atrás com o Gering. Toca no Jadson novamente, rola com o Gering. Marcação do Guarani vai apertando, o Juventude vai buscando espaço, saiu com bola e tudo, só arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. 44 minutos deste primeiro tempo. 1-0 Juventude está ganhando o jogo, hein? 1-0 Juventude está na frente. Está tirando 100% do Guarani até aqui a equipe do Juventude. Vai trabalhando e sair embora a equipe do Bugre mais uma vez ali pelo meio com o Alvarinho. Foi puxado, recebeu a falta. É falta que matou a saída. Ele é para cartão, pintou cartão ali para alguém no meio campo ali, viu, Lupe? Pro atacante Rodrigo Rodrigues, camisa número 9, o RR. O RR do time gaúcho, Rodrigo Rodrigues, recebe cartão amarelo. Os dois camisas 9 estão amarelados, Lupe. Será um sinal? Ou só uma humildade? Eu acho que é apenas uma coincidência. 44 e 40, 1-0, Juventude ganha. Toca a bola lá pela direita, sai da equipe do Bugre. Trabalha com Alan Santos lá da direita, brecou, olhou, buscou, rolou ali pelo meio. Chegou no lance para ficar com ela, Bruninho. Trabalhou, sai de bola, carrega a equipe do Bugre, fez o lançamento, passou fraquinho.
Jadson antecipa a chegada do Mike para fazer o domínio. Recua lá no sistema defensivo com Bosa. Bosa saiu jogando errado. O Mike recuperou, vai para o cruzamento em cima do Jadson para fazer o corte. Estava marcando apenas arremesso manual. E a chuva continua, viu, Lupe? E muita chuva. E os jogadores do banco do Guarani já começaram o trabalho de aquecimento, também se protegendo do frio e da chuva. De 6 em 6. Cruzamento da área, desvio no meio do caminho para fora. O povo do Juventude tá doidinho também para botar a bola para dentro, hein, Lupe? Dessa vez foi o Bosa que acabou afastando a bola. Ela foi pro lado errado, foi pela linha de fundo. O Guarani ganha escanteio e troca o batedor. Não vai o Regis, e sim o Bruninho, camisa número 27 pra bola. 7º escanteio neste primeiro tempo. A equipe do Guarani, Bolinho tá na cobrança. Ele ajeita a bola com carinho ali no quarto de círculo no canto do gramado. Vem bola pra grande área, 45 e 40. Vamos a 47. Pintou o cruzamento também. Vou falar pra você, viu? Devia ter deixado o Regis, né? Pra bater um escanteio desse, rasteiro ali no meio da pequena área. Não, deixa o Regis. O que é isso, Lupe? Ele ainda mostrou a jogada, né? Fez ali o arco com as duas mãos. Era uma jogada ensaiada, mas acredito que não deu certo. Eu acho que ele fez o arco e todo mundo sabia que ia ser rasteiro. Pode ser isso, vai enganar o jogador do Juventude. Olha o Bugrão no ataque lá pela direita, bola recuada ali com o Diogo Matheus, ele volta pelo meio, chega o Alvarinho, vai pra tabela, sobra com o Bruno José, devolve lá pela direita mais uma vez, pintou cruzamento pelo meio, chega a zaga do Juventude para fazer o corte, contra-golpe do Juventude, David botou na frente, saiu na cara do Pegorari, foi pra finta, Pegorari! Se estica todo, faz a defesa, era ele o atacante, salva o Guarani, Lupe! Gigante, inteligente o Pegorari, ele percebeu que o David ia dar um tapa a mais na bola para tentar o drible, ele se esticou todo e conseguiu fazer a defesa, excelente leitura de jogo e excelente defesa do Pegorari. Olha o Bugrão, vem com o Bruno José ali pela meia direita, pintou, levantamento por cobertura, para fora do gol! Eu entendi que o Bruno José viu o goleiro adiantado e ele deu um tapinha por cobertura, Lupe. Na minha opinião, Hilde, ele tentou o lançamento. A bola ganhou um efeito e acabou quase entrando na meta do Thiago Couto. Bruno José quem estava na jogada. 47 minutos, vai terminar o primeiro tempo no Alfredo Jaconi. 1-0, Juventude está ganhando o jogo, 1-0, Juventude está na frente. O Nenê marcou a 9 quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo. Juventude. Juventude. Guarani. Nada para a equipe do Guarani. Vem chegando aí, central da bola. Central da bola. Apresentação: Rafael Pio. 19h49, o Guarani vai perdendo a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, meu caro Antônio Lupe. E muito amor nas arquibancadas do Alfredo Jaconi, um belo casal apaixonado. Um vinho, um queijo. E o Nenê, autor do gol, fala a respeito desse primeiro tempo da equipe do Juventude. Alegria de poder estar contribuindo no primeiro jogo aqui, né, minha estreia. E a gente sabe das dificuldades, mas o time está entrosando ainda, está pegando o corpo. O segundo jogo foi muito melhor hoje. Por mais que o gramado, né, não esteja em totais condições para jogar mais, mas criamos bastante coisa, poderia ter saído já com 2-0. E a gente focar agora, manter a mesma intensidade, tentar fazer mais gols e sair com a vitória. Esse é o Nenê, autor do gol da partida, o único gol da partida, o primeiro gol de Nenê com a camisa do Juventude. Um atleta do Guarani já está se posicionando, o Pegorari, que por enquanto é o personagem desse primeiro tempo, fez várias defesas importantes e analisa o primeiro tempo do Bugre jogando no estádio Alfredo Jaconi. Jogar aqui em Caxias é um jogo muito atípico por conta da temperatura, por conta dessa chuva, essa neblina, é um jogo diferente, não adianta, né? A gente que estava aqui sabe, então acho que a gente realmente entrou um pouco desligado, não é desculpa, não é nada, porque o jogador profissional tem que estar acostumado com isso, mas realmente demorou um pouco pra gente entrar no jogo, mas depois acho que equilibramos as ações no jogo e conseguimos terminar no nível bom, mas cuidar um pouco esses escanteios, que a gente já tomou uns 3 contra-ataques ali, ficar um pouco esperto com isso aí, mas ver o que o Bruno tem pra falar pra gente voltar
não só empatar, como virar o jogo aqui em Caxias. Esse é o Pegorari, que conhece bem, até porque antes de defender o Guarani pela terceira vez, o Pegorari, ele estava disputando a Série A ano passado pelo Juventude e esse ano foram apenas 6 jogos pelo time gaúcho, Pio. Esse Antônio Lupe, que adora um friozinho, fundir doce ou salgado, Lupe? Ah, um mix, né? A gente primeiro pega ali aquele pedacinho de carne, aquele pãozinho e passa no molho de queijo. Certo. E aí depois, é claro, conversando com a sua amada, com a minha amada, com a amada de todos. E um fundi de chocolate, uva, morango, uma bananinha. É bom, né? Nossa, é um clima excelente pra curtir com a família. Esse é Antônio Lupe, que daqui a pouquinho volta para dizer se teremos mudanças, se teremos alterações, e acompanhando tudo de pertinho nesse intervalo de jogo. Juventude 1, Guarani 0. Carlão de Freitas, o seu destaque deste primeiro tempo, Carlão? Destaque que o Guarani pecou nos primeiros minutos e aí o Juventude construiu esta vantagem. Falhou muito defensivamente, o Juventude soube aí aproveitar deste momento de um pouco de indecisão do Guarani. Depois dos 30 minutos o Bugre melhorou. Fábio Scheibe, Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quarta rodada. Jogos, resultados, como estão, Fabião? Rafael Pio, além de Juventude e Guarani, 2 jogos em andamento agora, 2 jogos no intervalo. No Novelli Júnior lá em Itu, Ituano vai batendo o ABC por 2-0. Gols de Bruno Xavier e Quirino. Lá em Mirassol, o Mirassol vai perdendo em casa para o Novo Horizontino nesse duelo paulista na quarta rodada da Série B. Mais tarde, às 9h15 da noite, tem Avaí e Vila Nova. Lembrando que ontem a Ponte Preta bateu o Botafogo de Ribeirão por 2-0 no Moisés Lucarelli e conseguiu sair lá de baixo, né? Agora a Ponte Preta consegue um respiro neste campeonato da Série B. E andamento pela Libertadores, o Internacional vai empatando com o Nacional por 1-1, viu, Pio? Boa, Fábio Scheibe, que daqui a pouco traz os outros jogos também desta rodada de Libertadores da América, que começou ontem. Mais jogos nesta quarta-feira e, claro, jogos da Série A, muita coisa. Hoje, Haaland mais uma vez aprontando das suas, hein? E continue mandando a sua mensagem. Tá preocupado o torcedor do Guarani? Acha que vem a virada no segundo tempo? 19991869070 ou então no chat do youtube.com. Intervalo, a gente já volta. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Trânsito. 7h54. Flávio Botelho de volta com informações sobre o trânsito, Flavinho. Quem segue pela Avenida das Amoreiras no sentido bairro encontra trânsito mais intenso no trecho da rodovia Anhanguera. No sentido centro são boas as condições. Pela Faria Lima, trânsito sem transtornos no sentido Via Expressa Valdemar Pascoal. No sentido Vila Industrial, maior movimentação na área do Mário Gatti. Pela Rui de Almeida Barbosa, o motorista faz um bom caminho no sentido túnel João Penteado e também no lado oposto, sentido Pissarrão. A informação é de Flávio Botelho. Diversão garantida é na Sky. Disney Plus e Star Plus por R$ 39,90 nos primeiros 6 meses. Ligue agora para 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua?
Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Juventude. Apresentação: Rafael Pio. 7h56, Fábio Scheibe, você falou, né, sobre Libertadores da América, que tem jogo em andamento neste momento, mas traz pra gente os resultados de ontem, terça-feira, e também os jogos desta quarta, Fabião. Nesta quarta-feira, além de Internacional e Nacional, está rolando também o jogo do grupo do Palmeiras. O Cerro Porteño vai perdendo em casa para o Bolívar por 3-0, viu, Pio? Além de Internacional e Nacional, tivemos ontem também a vitória do Fluminense. O Fluminense fez 5-1 no River Plate com 3 gols de Cano. Além disso, o Nublense bateu o Alcas pelo grupo do Flamengo por 2-1. E também ontem ainda tivemos a vitória do Independente Del Valle contra o Corinthians, 2-1 em Itaquera. Resultado muito ruim pro Timão. Ontem também tivemos Atlético Nacional 2, Olímpia também 2 no grupo H. Hoje, mais tarde, além do jogo do Palmeiras e Barcelona de Guayaquil às 9h30 da noite, o Atlético Mineiro também entra em campo contra o Aliança Lima do Peru às 9h30 da noite. Às 9 horas da noite tem um jogo tradicional da Libertadores, tradicional sul-americana, entre Colo-Colo do Chile e Boca Juniors da Argentina, viu, Pio? Fábio Scheibe, e só falando de Haaland, que coisa, o maior Manchester lá da Inglaterra venceu por 3-0 e o Haaland segue fazendo história, Fabião. Foi uma provocação isso, Pio? Só um pouquinho. Haaland segue fazendo história, marcou mais um hoje. O Haaland agora chega ao número excelente de gols na Premier League. O Manchester City fez 3-0 no West Ham e voltou à liderança do campeonato inglês, viu, Pio? Manchester City passou de novo o Arsenal e agora pontua rumo ao campeonato. O Manchester City tem 79 pontos, o Arsenal tem 78 e o City ainda tem um jogo a menos, viu, Pio? Não tem como segurar, né, Carlão? Não tem a força do City, né? O Arsenal tem a força, um clube tradicional, mas o City hoje, o lado financeiro domina, né? E aí tem a qualidade. Aí um jogo a menos, se vence esse jogo a menos, já abre 4, quer dizer... Vai ser difícil. Carlão de Freitas, estou preocupado com o Menino de Ouro, Carlão de Freitas. Tô achando que Menino de Ouro... E, pra quem não sabe, estou falando de Bruno Mendes, apelido dado por Carlão de Freitas em 2012. Não sei, Carlão, parece que não tá indo. É um jogo que não se encaixa muito com a característica do Bruno, né? O Bruno é um definidor e hoje o Guarani está jogando no contragolpe. Aliás, esta é uma ideia, é uma filosofia do técnico Bruno Pivetti e por isso o Bruno está tendo algumas dificuldades. Lá em Fortaleza ele se encaixou bem, tanto é que fez um grande jogo, participou de 2 dos 3 gols, inclusive marcou 1, mas hoje não está indo bem. O Guarani melhorou, Pio, na reta final do primeiro tempo, dos 30 minutos em diante, o Guarani melhorou, criou mais oportunidades, finalizou, passou a jogar pelas laterais, o Diogo Matheus participando bem, Bruno José principalmente, né? Hoje vai se tornando uma figura importante ofensiva e defensivamente, né? Porque ele faz a recomposição com muita qualidade. Agora, o que está determinando este resultado é o início do jogo, né? O Juventude começou de uma maneira muito intensa, se aproveitando também de uma distração, uma falta de concentração do sistema defensivo do Guarani. Com 42 segundos, o Nenê já desperdiçou uma oportunidade clara de gol, de cabeça, né? Se infiltrando entre os zagueiros, não houve uma conversa entre o Alan Santos e o Lucão, meio campo distante da marca, distante ali do meio do sistema defensivo, recuando muito, permitindo que o Juventude criasse, né? Ficasse muito ali na parte ofensiva e o Guarani pecou por estes minutos e aí o Juventude cresceu e soube administrar esta vantagem. Agora, se o Guarani na segunda etapa voltar como terminou,
pode ser que o empate venha, consequentemente a virada. Agora, não pode voltar com a inércia como começou o jogo, Pio. Jogo difícil, jogo duro, em que o Juventude se aproveita do clima, do gramado, se ambientou melhor ao gramado, se encaixou melhor no jogo e por isso vai vencendo. Agora, o Guarani vai ter que se impor com o Regis, com o Bruno José, com o próprio Bruno Mendes, para tentar equilibrar as ações, porque mostrou que tem condições de, pelo menos, aí buscar o empate lá em Caxias do Sul. 8-1, último intervalo. Nesse intervalo, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Rodovia dos Bandeirantes continua com trânsito intenso da região do Anel Viário até a rodovia Santos Dumont no sentido interior, por conta de um acidente que aconteceu nesta noite. No sentido capital, o trânsito flui bem. Na Anhanguera, trânsito segue intenso, mas fluindo da região da Ponte da Moreiras até o quilômetro 98 no acesso para o Trevo da Bosch. Rodovia Santos Dumont com trânsito fluindo bem no sentido Viracopos e Indaiatuba. No sentido Campinas, sem transtornos. A informação é de Flávio Botelho. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Central da Bola. 8-3, direto e reto pro segundo tempo com ele, Carlos Cabelo. Guarani, Juventude. Muito bem, a bola já está no centro do gramado para começar a partida no segundo tempo. Tem mexido no Guarani, parece ter mexido também na equipe do Juventude ali, aparentemente. Esse árbitro, o que ele tá apanhando desse cronômetro é algo assim fora do comum. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Juventude. Segundo tempo, a bola já tá rolando. Lupe, mexeu o bugre, Lupe. Mexeu o bugre, Cabela. O Alan Santos, camisa número 12, ficou no vestiário. Matheus Barbosa, camisa de número 5, tá no jogo. A modificação feita pelo técnico Bruno Pivetti. Movimentação. Tirou um zagueiro, Carlão. E recuou ao Alvarinho, que não é. Olha a bola que já parou na poça d'água. Chega ali o Pegorário que não bicou na bola. E não é zagueiro, é o Alvarinho, Carlão. O Alan Santos deve ter sentido alguma coisa. Olha o Guarani. Vem Bugrão pro campo de ataque, lançamento feito, chegou por baixo a zaga pra fazer o quarto, bola pra fora. Escanteio pro Guarani. 8º do jogo, viu, Lupe? Foi o Geringer, camisa número 47, que fez o corte. Saiu mancando, mas depois saiu correndo. Aparentemente tá tudo bem com ele. Tentativa da jogada do Bruninho. Tem escanteio, Bugre no comecinho do segundo tempo. Vem bola pra grande área, cruzamento feito, sobe a zaga do Juventude pra fazer o quarto, a bola passa lá lotada. Lá pela direita, pelo Mike, que tirou a luva pro segundo tempo e vem pro campo de ataque com o Nenê. Domina, Nenê, lançamento feito no campo de ataque. Lá pela direita pro David. Pertinho do bico da grande área, encosta a marcação do Anderson pra cima dele. Deu uma pedalada, gingou, pintou cruzamento por baixo. Bruno José. Era o zagueiro pra fazer o corte e botou pra escanteio, viu, Lupe? E saiu com cara de poucos amigos ali o Bruno José, acabou cumprimentando o Ivan Varinho. Reclama o atacante do Bugre que estava ajudando o sistema defensivo. Tem escanteio, a equipe do Juventude, são 2 jogadores que vão em direção à bola. O Nenê e o Reginaldo. Os dois vão chegando lá pra fazer a cobrança do escanteio. Daqui a pouquinho o Carlão completa essa troca do técnico Bruno Pivetti.
da saída do Alan Santos e entrada do Matheus Barbosa. Escanteio, tem Nenê na batida, perna canhota, levantamento fechado, primeiro pau, Pegorari! Defesaça do Pegorari, salva a equipe do Guarani, Lupe! Cabeceio do Rodrigo Rodrigues, atacante no primeiro pau. Mais uma defesa de grau elevado do Pegorari, salvando o Guarani de tomar o segundo gol, por enquanto o Juventude vence 1-0. É, rapaz, o Pegorari tá pegando tudo ali, fechando o gol hoje. Só não pegou aquela que teve desvio no meio do caminho, que ela foi pro fundo do gol. Arremesso manual cobrado, o Nenê faz de domínio, toca do lado, era pro David. A bola sobra pelo lado esquerdo com o Bruno José, despacha em direção ao campo de ataque. Bruno José não chega na bola, ela sobra lá com o Danilo Bossi, que vai recuando pro goleiro Thiago Couto. Carlão, tem o Alvarinho de zagueiro. Ele recua, né? O argentino, Alan Santos deve ter sentido aí algum desconforto, porque fez ali um primeiro tempo complicado, mas é o titular, né? Não haveria por que trocar zagueiro e improvisar aí um volante. Não confiou no Titi, então ele recua o Alvarinho e coloca o Matheus Barbosa ali no meio campo para reforçar a marcação, e o Matheus tem um arremate, né? Pode ser aí uma arma pro Guarani nesse segundo tempo. Esse árbitro, ele tá com problema com o calção e com o cronômetro, viu, Lupe? Toda hora ajeitando o calção e mexendo no cronômetro. Me causa mais preocupação a questão do calção, né? Porque se o cronômetro cair, beleza. Agora, se o calção cair, meu amigo, ele vai passar uma vergonha. Olha o Bugrão no campo de ataque, pintou cruzamento da grande área, passa por todo mundo, vem Bruninho. Tenta jogar, teve o quarto arremesso manual para a equipe do Guarani, já cobrado, lá pelo lado esquerdo, faz o domínio, vem Bugrão, já chega pelo meio, se apresenta ali o Matheus Barbosa, rola a bola com o Regis, ajeita, aperta a canhota, devolve, Matheus Barbosa, bota a bola lá pela meia esquerda, Bruninho, Regis, faz o domínio, na perna da canhota, inverte a jogada, no peito do Bruno José, para dominar ali pela intermediária, toque feito, chega a zaga por baixo para fazer o corte, sobra de bola pela direita com o Alvarinho, ele gira o corpo, despacha para o campo de ataque, direto para fora, só manual que favorece a equipe do Juventude. 3 minutos e 50. Tem mensagem chegando aí, meu caro Fábio Jaime. Tem muita mensagem aqui no nosso WhatsApp, viu, Cabela? Um abraço aqui especial pro Wander de Valinhos. Ele tá trabalhando e escutando a maior audiência, diz ele aqui, tá confiante na virada do Bugrão. Um beijo também pra Jéssica Nascimento, diz que o maridão faz aniversário hoje, o Roberto Antunes. Eles estão lá na Vila Industrial torcendo pro Guarani hoje, nessa noite. Também no YouTube, muita gente participando. O Isael Venâncio Loretti, o César Catarinho, o Cícero Ferreira, muita gente participando e curtindo o somzão da CBN. Mande também sua mensagem pra gente aqui pelo 19991869070, viu, Cabela? 4 minutos e 40 desse segundo tempo. 1-0, segundo tempo promete. Escanteio para a equipe do Juventude. Ali pela esquerda, Lupe. Sabe quantos escanteios já foram no jogo, Lupe? Eu já perdi as contas, Cabela. Quantos? Vamos fazer da conta rapidamente. 14 escanteios. Com esse 15? 14º escanteio, o Nenê cobrou. Cobrou o levantamento da área nas mãos do cabecheio ali da entrada do Rodrigo Rodrigues. É verdade. É isso aí. O Pegorari faz a defesa e bota a ordem na casa. Se apertar o on, tem que apertar o off na sequência. Pois é. Aperta o on e aperta o off. Toca a bola aqui do Guarani. Olha o Bugrão no campo de ataque pela direita com o Bruno José. Ele recebeu, dominou, marcação, encostou, devolveu com o Diogo Matheus. Bota ali pela meia direita com o Regis. Bruno José deu uma pedalada ali à frente do David, encontrou tabelinha feita, bola bonita pela direita. Bruno José, bonita jogada, pintou cruzamento, merece o gol. E tá lá no meio da grande área o Jadson para fazer o corte. Já toca com o Nenê de calcanhar. O lançamento é feito, mas direto para fora. Só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Carlão, 5 minutos e 50. Deu pra ver alguma mudança do Guarani? Tá mais disposto para esse segundo tempo? O jogo aberto, Cabelo. O Juventude já teve uma possibilidade clara de gol com o Rodrigo Rodrigues de cabeça, mas o Guarani não criou ainda, não finalizou a contento neste segundo tempo, mas pelo menos está mais ligado, diferente do que foi na primeira etapa. Guarani tenta chegar no campo de ataque, o Romércio faz o corte e bota pra fora. É manual pra equipe do Guarani. Ali pelo lado direito, quem vai se ajeitando pra fazer a cobrança é o Diogo Matheus. Faz o arremesso manual ali com o Matheus Barbosa, devolve no Diogo Matheus, ajeita na perna da canhota, rola a bola com o Lucão ali no círculo central do campo. Trabalha mais uma vez o Lucão, vem Bugrão pro campo de ataque, vai trabalhando em busca do gol de empate. 1-0, Juventude está ganhando 6 minutos e meio desse segundo tempo. Devolve a bola com o Matheus Barbosa pela intermediária, rola a bola com o Alvarinho, zagueiro que vem pro campo de ataque, não tapa pela direita, trabalha com o Bruno José.
encosta a marcação pra cima dele. Ele chamou o Kelvin pra dançar, recua com o Alvarinho, domina 6:40, segundo tempo. Toca a bola de volta com o Bruno José, já faz ali o domínio, levanta a cabeça, a marcação tá longe, ele bota atrás de novo a bola com o Alvarinho. Dominou, esquisito o Alvarinho, mas consegue fazer o lançamento lá pelo lado esquerdo. Trabalha a saída com o Mike trabalha. A bola chegou com o Anderson. O Anderson chega na bola, cai no gramado, o árbitro para e pega a falta. Falta do Anderson pra cima do Reginaldo, é falta que favorece a Juventude no campo defensivo, viu, Lupe? Ô, Cabela, e chama atenção a chuva, né? Desde o início do jogo, ela não é uma chuva forte, mas também não é aquela garoa, é uma chuva que cai desde que a bola começou a rolar no Alfredo Jaconi. Até por conta disso, os torcedores estão abrigados onde tem a cobertura, onde é aberto não tem a presença do público ou é bem pequena. É verdade mesmo, continua chovendo, não para a chuva, é constante a chuva em Caxias do Sul. Fábio Scheibe tem informação porque tem gol, né, Fábio? Tem gol sim na Libertadores da América, Cabela, lá em Assunção, no Paraguai. Bolívar faz o quarto gol, resultado surpreendente. O Cerro Porteño vai perdendo em casa para o Bolívar por 4-0. Lembrando que esses dois times estão no grupo do Palmeiras. Trabalha Bruno José com ela, bota a bola do contrapé do Regis, mas deu certo. Bruno Mendes tocou, o Regis brigou pela bola, chega a zaga. Por baixo para fazer o corte, está jogando com o Danilo Bossi, que faz a abertura pelo lado esquerdo. Ali quem trabalha a saída de bola foi o Kelvin, toque do David pelo meio com o Gering. O Gering faz o domínio, escapa da marcação do Bruno Mendes, devolve no Mandaca toca do Kelvin, o Kelvin ajeita, agora ali aperta a marcação, o Kelvin despacha na ponta canhota, recebeu o David, botou velocidade, escapou bem na marcação, botou o Alvarinho para dançar, preparou o cruzamento, bateu em cima do Alvarinho, fica com a bola dominada mais uma vez, mas tá valendo nada disso, porque a hora que ele recebeu o escanteio, 1h30 atrás mais ou menos, tava impedido o lance, viu, Lupe? Havia impedido e aquela questão, né, Cabela, tem que esperar o VAR e tudo mais, a conclusão da jogada, difícil essa, hein, mas o assistente de número 2, o Douglas Pagung, foi quem marcou. 8h50 desse segundo tempo, 1-0, Juventude está ganhando, sai jogando o Guarani ali pela direita com o Diogo Matheus, rola a bola pela intermediária, trabalha a saída com o Lucão já despacha lá pela esquerda com o Mike faz o domínio, Breca, atravessa a linha do gramado, rola a bola com o Anderson, que vem buscar o jogo pela meia esquerda, faz a finta, escapa, vai pro gramado, pede falta, leva vantagem, a sobra de bola com o Matheus Barbosa, inverte a jogada pela direita com o Bruno José, rola mais atrás com o Diogo Matheus, pintou cruzamento, segundo pau, subiu o goleiro, não achou nada! Thiago Couto achou, não subiu lá, não achou nada, não tinha ninguém pra tocar na bola lá, viu, Lupe? Ele foi com estilo, né? Aquela defesa que sai em todos os jornais no dia seguinte, só que ele não alcançou a bola. E por muito pouco o Mike não mandou a bola pro fundo da rede. 9,5, o Guarani briga pela bola ali pelo meio, chega por baixo pra fazer o toque, o Matheus Barbosa comete a falta e toma cartão. Meteu a falta, chegou atrasado o lance, né, Lupe? Chegou atrasado, carrinho por baixo, o jogador do Juventude já tinha passado e ele acabou atingindo ali o Jadson, camisa número 16. Jogadores do Juventude pediram até um cartão vermelho, mas o cartão amarelo foi aplicado pro Matheus Barbosa, que entrou no intervalo do jogo na vaga do Alan Santos. Toque, CBN tá marcando, vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Brasileirão Série B, quarta rodada, Alfredo Jaconi. Placar da CBN tá assim, ó. Juventude. Pro Juventude, Nenê marcou. Guarani. Nada pra equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da bola. Série B em andamento, Ituano vai batendo o ABC por 2-0. O Mirassol vai perdendo em casa para o Novo Horizontino por 1-0. Às 9h15 da noite tem Avaí e Vila Nova. E pela Copa do Nordeste, às 9 horas da noite, tem o segundo e decisivo jogo da grande final. O Sport encara o Ceará na Ilha do Retiro. Futebol, vamos CBN. Carlão de Freitas, jogo truncado, jogo brigado dos dois lados, sem muitas oportunidades na segunda etapa, mas um pouco melhor pro Guarani. O que se desenhava um jogo aberto, pelo menos no princípio do segundo tempo, agora já ficou realmente truncado, mais difícil. O Guarani chega, não cria tanto, mas chega, olha a Juventude. E vem Juventude com o David, na esquerda, pintou cruzamento, a bola sobrou no Alvarinho, pode completar, Carlão. A Juventude vai nos contragolpes, né? O Guarani vai se expor, naturalmente, perde o jogo e a Juventude vai tentar jogar neste erro do Guarani. Tem uma falta ali em cima do Bruno Mendes. O árbitro chama, olha ali pro banco de reservas do Guarani. Olha lá, o Fruto tá de olho, o Fruto tá atento ali. O senhor Diógenes José
Padovani de Andrade, é isso, né, Lupe? Isso, do estado do Espírito Santo, hoje é o responsável pelo apito. Tem uma troca na equipe do Juventude. O David, camisa número 11, foi embora. Atacante, entrou Robertinho, camisa número 14. Robertinho com a 14 está no jogo. É a primeira modificação do técnico Pintado. Embora então o David, também correu esse David, hein, Carlão? É, o jogador de beirada, né? Jogador que atrapalhou a vida do Guarani, gerou desconforto ao sistema defensivo. E agora entra o Robertinho, vai dar uma fechadinha ali pelo lado esquerdo, até para neutralizar as descidas do Diogo Matheus. Passamos de 12 minutos, chega do tempo, despacha no campo de ataque a equipe do Bugre. Lançamento foi feito ali pela intermediária, quem chega por baixo para fazer o corte foi o Romércio, não bicando a bola, despacha no ataque. Meio do caminho, a bola bateu no jogador do Guarani, fez o corte, o Kevin, o Mike botou pra fora a bola, o arremesso é manual. Para o Juventude, o Reginaldo tá lá pra fazer a cobrança, cobra com o Gering. Gering domina, tem marcação do Anderson pra cima, rola com o Reginaldo, aperta a marcação do Burgos, consegue sair jogando a equipe do Bugrão, vem pro campo de ataque, Nenê, recebeu ali pela meia direita, dominou na perna da canhota, girou o corpo, buscou espaço, fez a finta pra cima do Matheus Barbosa, tomou o cartão agora, pô, cuidado aí, Barbosa, cuidado aí, sobra de bola com o Reginaldo, devolve no campo defensivo para começar de novo ali no círculo central do campo com o Romércio. 12:50. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Robertinho fez o que quis ali na intermediária, batida, longe do gol, sem perigo nenhum lá pro Pegorari, só tiro de meta, Lupe. E recebe elogios dos companheiros, o Robertinho também ali pede desculpas, mas foi uma boa jogada, só que na finalização pegou mal na bola, tiro de meta já cobrado pelo Pegorari. Toca pela direita com o Diogo Matheus. Faz o lançamento, vem buscar o jogo Bruno José. Rola pela intermediária, ali com o Alvarinho, que já despacha a bola pro campo de ataque de graça. Pro Reginaldo, que faz o domínio, agradece o presente, gira o corpo e recua com o Thiago Couto para sair da grande área. Goleirão da perna direita ali, toca na bola, lá pelo lado direito com o Danilo Bosa. Rola a bola com o Reginaldo, vai trabalhando a saída, vem buscar o jogo ali o Gering, devolve no Reginaldo, toca errado, recupera o Guarani, aperta a marcação, sobra de bola com o Bugrão, vem Regis com ela, dominou, fez a finta pela intermediária, foi barrado, pediu a falta. O árbitro disse que não, ele falou de botar a mão no peito dele ali, o Mandaca, que vem com a bola no campo de ataque, no contragolpe, vem descendo, bola rolada pelo lado esquerdo. Rodrigo Rodrigues já faz o domínio lá, pertinho do escanteio, domina, o Varinho pra cima dele, ajeita, carrega, perna direita, devolve, mais atrás para começar de novo, começa tudo de novo com o Kelvin, vem ali pela meia, trabalhando a saída de bola, mais uma vez o Gering, o Kelvin devolve com o Romércio faz o domínio, já bota lá pela direita com o Reginaldo. 14 minutos e 20 deste segundo tempo, vai trabalhando a bola a equipe do Juventude. Lá pela direita, mais uma vez quem trabalha é o Reginaldo. Encontra o Nenê, de primeira fez o passe lá pela ponta direita, fez a tabelinha, a bola enfiada pro Jadson lá pelo lado direito, chegou por baixo para fazer o corte o Mike. Tá jogando curtinho com o Anderson, devolve no Mike na tabelinha. O Mike já fica com ela, despacha pela intermediária no círculo central do gramado. Quem recebe vem carregando pro campo de ataque foi o Regis. Lançamento feito da ponta direita para Bruno José. Evitou a saída, não evitou a saída. Mas ele acertou o Bandeira, ele deu um chute da bola que acertou ali na busanfa do Bandeira, viu, Lupe? Pegou ali o pessoal que fica como responsável pelas trocas, o staff da CBF, delegado, assistente do delegado, staff. Assistente do delegado, tem a moça também que dá fumo na imprensa, se faz entrevista antes da grade, é uma confusão danada e o Bruno José por pouco não se machucou, porque ali fica um degrau e poderia ter feito um estrago maior no atacante do Guarani. Toque CBN marcando 15 minutos deste segundo tempo, 1-0, Juventude está ganhando o jogo, hein? Trabalha a série com o Alvarinho pela direita, equipe do Bugre. Já faz o lançamento lá em profundidade, mas tão em profundidade que a bola vai para fora lá. Correu o goleiro, evitou a saída. Lá perto da linha de fundo, o Thiago Couto que fica com ela. Bota a ordem na casa do Juventude. Está jogando lá pela direita com o Bosa. Danilo Bosa trabalha a saída de bola na grande área. Vem carregando o Juventude na saída. O Guarani tenta a marcação. Perde o jogo por 1-0. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Juventude com o Reginaldo. Toca na bola com o Jadson. Devolve. Reginaldo tem marcação em cima dele. Brigou por baixo o Anderson na roubada de bola, mas esticou demais o lance. Chega a Bosa mais uma vez para fazer o corte. Sobra com Gering. Ele tentou demais a bola. Ih, rapaz, o Lucão perdeu a bola lá pela direita pro Nenê. Bota a velocidade lá pela ponta direita, encosta o Mike pra cima dele. Chamou o Mike pra dançar de pé da canhota, toca do lado, se apresentou o Jadson, devolveu no Nenê. De primeira, pintou o cruzamento na grande área, sobe a zaga do Guarani. A bola tá viva na área, Lucão de cabeça faz o quarto tiro, perigo. Ela sobra com o Bruno Mendes, jogou errado, de novo Bruno Mendes. Quem vem pra consertar ali pela meia direita é o Bruninho. Já bota no ataque, lançamento é feito pra Bruno José no campo de ataque ali pela ponta direita, chegou
invadiu a área, preparou, bateu, pega o goleiro. Thiago Couto faz a defesa. Não tinha mais perda para caminhar com a bola ali na entrada da grande área, hein, Lupe? Essa era a única solução do Bruno José, porque não tinha ninguém dentro da grande área do Guarani. Bateu cruzado nas mãos do goleiro Thiago Couto, que fez a defesa. Em 30 segundos nós voltamos aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Guarani, Juventude. 17 minutos e meio deste segundo tempo. Vai trabalhando a equipe do Juventude de campo defensivo. Rola a bola pelo lado esquerdo. Kelvin dominou na perna canhota. Tenta o passe é feito ali pelo lado esquerdo com o Mandaca. O Mandaca faz o domínio. Marcação em costa do Matheus Barbosa. Cuidado, Matheus Barbosa. Mandaca fez a tabelinha, esqueceu a bola. Correu para ficar com ela. Dá uma penteada na bola. Levanta a cabeça. Encontra o Nenê aberto lá pela ponta direita. O Nenê já recebeu. Vem carregando a equipe do Juventude. Se apresentou. Cruzamento feito na área. Passou pelo Robertinho. Foi para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo. 18 minutos deste segundo tempo. 1-0, Juventude está ganhando. Você pode participar, tá bom? 991869070. 19 é o nosso DDD. 991869070. Você participa com a gente mandando aquela mensagem bem bacana. Diga, Lupe. Daqui a pouco duas trocas na equipe do Guarani. Isaac e Derek. Daqui a pouquinho vem dois fresquinhos no jogo. Isaac Derek recebe Bruno José pela direita, dominou a bola, buscou o espaço, rolou na entrada da área com Regis, ameaçou o chute, preferiu o passe lá pela esquerda. Mike, perna canhota, ajeitou o cruzamento na área. Sobe o zagueiro Romércio para fazer o quarto. Ela sobra com o Diogo Matheus, já devolve do Bruno José pela direita, mais uma vez e vai carregando no fundo. Breca, marcação encosta para cima dele. Quem chegou na marcação ali para cima dele foi o Robertinho. Bruno José com ela, Robertinho faz o desvio, joga para fora. É manual para a equipe do Guarani pela direita, ali pertinho do escanteio, hein? Agora deve ter as substituições ali, ou ainda não, hein, Lupe? O assistente levantou a bandeira, sinalizando as trocas no Guarani. 9-11. Vai embora o Bruno Mendes e entra o Derek, camisa número 11. Derek que já marcou 2 gols na Série B. Derek está em campo na vaga do Bruno Mendes. E o Isaac também vem para o campo, já está prontinho ali para entrar. O quarto árbitro está ajustando a placa. Vai sair o 27, o Bruninho. Bruninho 27 está indo embora. O 29, Isaac, está no jogo. Arremesso manual cobrado, mantém a equipe do Guarani no campo de ataque ali pelo lado esquerdo, o Diogo Matheus, cruzamento na área, sobe a zaga para fazer o corte, a bola vai para fora. Arremesso manual para a equipe do Guarani, vai se mantendo no campo de ataque ali pela direita, vai se ajeitando para a cobrança mais uma vez o Diogo Matheus, ele busca o espaço ali mais atrás, começa tudo de novo com o Alvarinho, rola a bola com o Lucão, domina no círculo central do campo, não tapa nela lá pela esquerda com o Mike, ajeita a bola, aperta a canhota, devolve Lucão, círculo central do gramado, já bota na frente dentro do lançamento, no meio do caminho quem corta foi o Gering. Bola voltou com o Lucão ali no círculo central do campo. Alvarinho recebeu, dominou. Tá pedindo pela direita o Regis. Fazia 2 horas e meia que o Regis tava pedindo a bola ali pela direita. Bola voltou lá no sistema defensivo novamente. Carlão de Freitas, Isaac, Derek em campo no lugar de Bruninho e Bruno Mendes. O Isaac vai jogar ali do lado esquerdo, mas para fazer um trabalho também de criação junto com o Regis. E o Derek para dar um pouco mais de dinâmica no ataque, né? O Bruno Mendes foi uma figura inoperante, apesar de ser um jogador forte, né? Troncudo do corpo a corpo, mas o Derek entra para dar velocidade, dar um pouco mais de vida ao ataque do Guarani. Tem gol na rodada, se tem gol tem Fábio Scheibe, diz aí, Fabião. Tem gol sim na Série B, viu, Cabela? Lá no Novelli Júnior é o segundo gol de Quirino, o terceiro do Ituano. Agora Ituano 3, ABC de Natal 0. Lançamento feito forte, pegou e fica com ela, bota a ordem na casa, sai jogando, tem pressa na série bola, equipe do Guarani Alvarinho, rola a bola ali com o Matheus Barbosa, na perna direita ele vem carregando, encontra o Diogo Matheus ali na direita, perto da lateral do campo, Robertinho encosta a cobertura, ele já bota na frente, lançamento feito ali na frente, subiu o Derek, deu choque de cabeça ali, o Derek cai também o jogador da equipe, parece que é o Romércio da equipe do Juventude, Lupe. Ele mesmo, Romércio e Derek, choque de cabeça, jogo paralisado imediatamente.
departamento médico das duas equipes em campo. 1-0, Juventude vence. Vamos girar tempo de jogo, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e meio de bola rolando. É o segundo tempo nesta quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, ó. Juventude 1. Nenê marcou. Guarani. Nada para a equipe do Guarani. Fábio Scheibe. Central da bola. Futebol internacional, pelo Campeonato Italiano, a Lazio bateu a Sassuolo por 2-0 e adiou o título do Napoli. O Napoli precisa de um empate amanhã contra a Udinese, fora de casa, para conquistar o Calcio depois de 33 anos. Na Inglaterra, o Manchester City venceu o West Ham por 3-0 e reassumiu a liderança do campeonato inglês. O artilheiro Haaland marcou um gol e bateu o recorde de gols em uma só edição da Premier League. O norueguês chegou a 35 gols na temporada. É muito gol, hein, Cabela? Futebol Globo CBN. É Ziriguidum que não acaba mais, viu, Fábio Scheibe? 22 minutos e meio, metade do segundo tempo. Carlão de Freitas, Guarani trocou, você falou que pode melhorar ali, mas o Guarani tem que apertar, tá perdendo 1-0, Carlão, e tem que buscar, tem que ir atrás. A gente percebe que o Guarani até fica mais com a bola, 58-42 o percentual, mas não cria, né? Não oferece perigo à defesa do Juventude. Fica com a bola, mas toca de lado. Enquanto isso, o Juventude fica atrás, fica na dele, segurando o jogo um pouco para sair no contragolpe, para matar a partida. Mas agora, com a entrada do Derek, pode dar um pouco mais de velocidade ali no setor ofensivo e o Regis trabalhar com o Isaac, porque são dois jogadores de qualidade. Passamos de 23 minutos, este segundo tempo, lançamento feito pro campo de ataque de graça pro Guarani, tem a revista manual. Lá o Mike tá na cobrança. O Mike e o Nenê fica ali catimbando ali com o Mike, vai pra cima ali o Nenê com toda a experiência que ele tem. O árbitro manda esperar, coloca a bola no gramado ali. O que aconteceu ali, hein, Lupe? Que confusão é essa, hein? É um desentendimento ali do Nenê com o Mike, o Nenê experiente, né? Foi lá intimidar o jovem atleta da equipe do Guarani e o árbitro foi lá e falou: para com isso, Nenê, você é mais velho, não precisa disso. E ao fundo, três torcedores do Juventude com o palavreado afiado na questão dos palavrões. 23 minutos e 50. Bruno José para fazer o domínio. Recua com o Alvarinho, começa de novo o Guarani tocando a bola no sistema ofensivo. O Alvarinho tenta ser o lançador da equipe. Bota ali pelo meio o Anderson. Recebeu, dominou, carregou, marcação, chegou por baixo, sobrou o Diogo Matheus. Devolve pela direita, trabalha, Regis, domina, ajeita, aperta a canhota. Preparou o cruzamento, prefere inverter o jogo. Lá do lado esquerdo com o Mike. Já domina a bola no bico da grande área. Fez o passe ali pela intermediária na chegada do Isaac, dominou, girou, devolveu na direita. Com o Bruno José, recebeu, ameaçou o cruzamento, preferiu o toque lá no meio da área. Chega para fazer o quarto, a zaga do Juventude ali com o Mandaca, dá um bicão na bola. Se livrou da bola, na verdade. A bola subiu, desceu, devolve ali o Mike de cabeça, a bola sobra no meio. Com Matheus Barbosa. Rola a bola pelo círculo central do gramado, mais uma vez trabalhando a saída de bola. A equipe do Bugre com Bruno José. Escapa da marcação do Robertinho, já faz o passe pela direita com o Diogo Matheus. No tabelinha, fez o primeiro passe lá na linha de fundo pro Bruno José. Chegou marcação para cima dele para fazer o quarto Mandaca. Cruzamento feito, a bola bateu no Mandaca, foi para fora, escanteio, é para o Bugrão, é pela direita, Lupe. A tentativa do cruzamento do Bruno José, a bola explodiu no camisa número 44 do Juventude, o Mandaca. Tem escanteio o Bugre, só que tem um atleta do Juventude caído no gramado. Acredito que é o Geringer, camisa número 47. O jogo tá parado, mas o Bugre tem escanteio. E o Pegorara recebe atendimento aquele sprayzinho milagroso da região lombar, Lupe. Ali na região da cacunda, né? Da coluna, do cóccix. Também. E esse spray no frio deve arder uma barbaridade. Daqui a pouco, camisa número 7, Emerson Santos no Juventude. Daqui a pouquinho vai mexer o Juventude mais uma vez, tem que estar caído ali. Parece que é o Gering, né? Parece que é o Gering que tá caído ali. Parece que é o Gering. Muito bem. Vamos ver se dá tempo para a cobrança do escanteio. Ali pela direita, que favorece a equipe do Bugrão. É o 9º escanteio do jogo para a equipe do Guarani contra 6 do Juventude. Está sendo retirado de maca ali. Tá aquela maca não é nem um pouquinho confortável. Uma tábua aí, o Lupe. É, de madeira, mas aparentemente é o que tem pro momento, Cabelo. Muito bem, então. É bem humilde aquela maca ali. É humilde aquela maca, né? Maca humilde. Escanteio para o Bugrão, é pela direita. Torcedor, aumenta o volume. Vem comigo, tem escanteio para o Bugrão. Quem sabe agora? Mandou esperar ali o Pinta. Não, mandou fazer a substituição. Tá mexendo ali. Isso, saiu o Gering
Gering, 47, ainda bem. E entra o camisa número 7, Emerson Santos. Cruzamento na área. Sobe a zaga do Juventude para fazer o corte. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Guarani, Juventude. 27 minutos é o segundo tempo. Alvarinho recebe, faz o domínio, já toca a bola com o Lucão. Atenta a marcação, o Juventude, aperta ali o Lucão, quem chega para cima o Jadson. Bola sobra ali com o Pegorari, sai trabalhando com o Lucão mais uma vez. Lucão encontra ali pela intermediária. O Isaac devolve com o Lucão. Lucão faz o domínio, bota a bola de volta no Isaac. Isaac mais uma vez domina para botar no campo de ataque. Fez o trabalho lá pelo lado esquerdo com o Anderson. Ele vem carregando, vem buscando espaço. Encontrou pela meia direita o Regis. O Regis vem com ela, dominou, marcação encostou, ele foi pra tabela. Bruno José devolveu pela ponta direita, Diogo Matheus encostou marcação do Robertinho pra cima dele, carregou de um lado, de outro, brecou, buscou espaço. Bruno José ameaçou o cruzamento, preferiu o toque do lado curtinho. Mais uma vez com o Diogo Matheus, toca mais atrás com o Alvarinho, recebe o Alvarinho, que tá no bem adiantado ali o Alvarinho, hein? Mais uma vez toca do lado com o Diogo Matheus, encontra lá pelo lado esquerdo, vai trabalhando o Mike, com ela pra dominar, rola a bola lado esquerdo, lá do outro lado com o Isaac, aí tocando a bola, vem Mike com ela, pintou, cruzamento na área, chega a zaga do Juventude para fazer o corte, tem gol na rodada. Fala, Fábio Scheibe. Em gol, Cabela, Ronaldo, sempre ele, faz o segundo do Novo Horizontino contra o Mirassol, fora de casa nesse duelo paulista pela Série B. Agora no Clássico da Selva, o Tigre tá batendo o Leão. Clássico da Selva, hein? Clássico da Selva, essa pra mim é nova, hein? É, teve o derby da Selva no último sábado, entre o União Barbarense e o Rio Branco, é o Leão contra o Tigre também. Outro clássico da Selva. Só que lá não teve ninguém marcando gol na Selva, foi 0-0. E o que teve foi um cartão amarelo pro Diogo Matheus, camisa 13, lateral direito do Bugre. 29 minutos neste momento, segundo tempo, 1-0, Juventude está ganhando o jogo. Trabalha ali a saída de bola do Guarani, Alvarinho sem muita pressa, rola a bola com o Matheus Barbosa, devolve lá pela esquerda com o Lucão breca, olha, bota a bola de volta com o Alvarinho recebe, rola a bola pela direita, com o Diogo Matheus, faz o domínio, bota no campo de ataque, lançamento feito, passou pelo Bruno José, chegou por baixo o Roberto, ele cortou, deu uma carimbada ali no Robertinho, vem pra tabela, a zaga do Guarani faz o corte, chega por baixo o Derek, briga pela bola, vem mais uma vez para fazer o toque, o Rodrigo Rodrigues, a bola recuada, para começar de novo lá no sistema defensivo. Mensagem chegando no 991869070, meu caro Fábio Scheibe. Mensagem chegando, o pessoal tá na expectativa de uma virada pro Bugrão, falando que o Pegorari tem que ganhar o jantar hoje, viu? Um abraço pra Márcia Leitão, que tá aqui na torcida e tá curtindo a transmissão da CBN. O Reginaldo Antunes tá no DIC e tá mandando um abraço pra todo mundo também, tá na esperança do Guarani pelo menos empatar esse jogo. Pelo YouTube, um abraço pro Ari Barpe, pro Jair Boaventura e pro Silas Alcaminho. Ali a falta que favorece o Guarani pela meia esquerda, né, Lupe? E aí falta critério, né? Porque no lance do Diogo Matheus, o árbitro acabou aplicando o cartão amarelo porque ele segurou o jogador do Juventude. Agora o Anderson foi pego pela camisa, seguraram o Anderson, ele em direção ao gol e nada de cartão amarelo, falta pro Bugre. Pois é. 2 pesos e 2 medidas. Passamos de 30 minutos. Nunca ninguém falou essa frase, né? Registra aí, viu, o Elton. Grava aí pra gente pedir o registro. 30 minutos passados, segundo tempo, Juventude, nada pro Guarani, tem falta para o Bugrão lá pela meia esquerda. Tem Diogo Matheus e Regis na cobrança da falta. É falta que favorece o Bugrão. Quem sabe agora, torcedor do Guarani? Aumenta o volume, vem comigo, Regis na bola, passou por ela. Ficou com o Diogo Matheus a batida. Correu pra bola, perto da direita, levantamento direto pra fora. Nem cruzou, nem bateu pro gol, de graça pra equipe do Juventude, Lupe. E foi tanto diálogo ali que o Diogo Matheus acabou desperdiçando uma excelente oportunidade.
mexe o técnico Bruno Pivetti mais uma vez. Regis tá indo embora, 78, Regis vai embora. Entra Neilton com a camisa número 7. É a terceira, não, é a quarta troca do treinador bugrino. Parou 2 vezes, porque o Matheus Barbosa entrou no intervalo, então pode parar mais uma, né, Lupe? Confere, mais uma modificação, mais uma parada pro Bruno Pivetti. 31 minutos e 40, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Gol pedido, 31 minutos e 50, bola rolando, segundo tempo de jogo no Alfredo Jaconi, a 4ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, ó. Juventude. Nenê marcou 1 pro Juventude. Guarani. Nada pro Guarani, Fábio Jaime. Central da bola. Libertadores da América, o Internacional acaba de marcar o segundo gol lá no Beira-Rio. Agora Internacional 2, Nacional 1. O gol foi de Pedro Henrique. Mais tarde, para Libertadores da América, às 9h30 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Aliança Lima do Peru. E também nesse mesmo horário, 9h30 da noite, o Palmeiras encara o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, com total cobertura CBN. Futebol Globo CBN. Amarelo para quem? Thiago Couto, camisa número 1, retardou o início da partida. 32 deste segundo tempo. Olha o Juventude no ataque lá pelo lado esquerdo com o Nenê. Ele domina, gira o corpo pra cima do Neilton, recua, começa de novo com o Reginaldo. Guarani aperta a marcação, bola recuada lá atrás com o Danilo Bossa, começa de novo. Carlão de Freitas, o cara é zagueiro, tá no banco de reserva. O zagueiro machuca. O técnico bota o meio campo e pega o volante como zagueiro. Então, funciona isso, eu hein? acho que ele não confia ainda no Tite, ou ele confia no Titi, ou ele confia demais no Matheus Barbosa, né? Pra colocá-lo no meio campo. Então ele optou pelo Alvarinho, que já quebrou o galho. Deixamos claro que o Alvarinho não comprometeu até agora, tá, gente? É. Mas só aí ele coloca o Alvarinho, que já quebrou um galho ali naquela posição, e põe o Matheus Barbosa. Acontece que o Matheus Barbosa não acrescentou nada até agora, e ele cometeu uma falta tola ali quando ele tomou o cartão, isso no início do segundo tempo, mas um cartão no campo de ataque já fica pendurado pro jogo. Olha o velho Nenê tomando o cartão. Pois é, demorou tanto pra sair que tomou o cartão amarelo. Agora ele vai lá conversar com o Neilton, vai lá. Nenê que de Nenê tem nada, experiente demais. Camisa número 77, autor do gol, recebe cartão amarelo e tá indo embora pra entrada do 29, o Juan. Juan, camisa número 29, tá no jogo na vaga do Nenê, que saiu amarelado. Rodrigo Rodrigues também foi embora, camisa 9 do Juventude. Entrou 39, Daniel Cruz. Cabela. Muito bem, Daniel Cruz. Pois não, Fábio? Lá no Beira-Rio, o gol de Pedro Henrique foi analisado pelo VAR e foi invalidado. Segue 1-1. Pedro Henrique, o atacante do Internacional, cometeu falta no goleiro Rocher do Nacional. Então segue Internacional 1, Nacional também 1, 35 minutos do segundo tempo no Beira-Rio. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bugrão no ataque pela direita com o Diogo Matheus, recua com o Anderson, faz de domínio, tem marcação pra cima dele, que chega na marcação ali pra cima dele. Era o Daniel Cruz, fez ali, apertou a marcação, bola foi pra fora, último toque do próprio Daniel, o arremesso é manual, já cobrado pela equipe Cabela. do Guarani. Pois não, Lupe? Informação da assessoria de imprensa do Guarani que o zagueiro Alan Santos sentiu a panturrilha direita durante a partida contra o Juventude, por isso foi substituído no intervalo, já iniciou o tratamento e vai ser reavaliado amanhã. 35 toques, CBN marcou 35 minutos desse segundo tempo. 1-0, Juventude está ganhando. Bola recuada ali pelo meio com o Alvarinho. Já dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo com o Lucão. Lucão trabalha a chegada ali pela intermediária do Isaac. Trabalhou, tabelou, bola rolada do lado. Chegou por baixo, Mandaca na dividida com o Matheus Barbosa. Bola espirrada, Mike na sobra, devolve. Matheus Barbosa encontrou aberto lá pela ponta canhota. O Guarani que chega bem no campo de ataque. Trabalhou Neilton, cruzamento na área. Sobe o zagueiro para fazer o quarto. Tira o perigo do bico da pequena área. A sobra de bola com o Guarani que aperta nessa reta final do jogo. 35, já passamos de 35. Vai trabalhando mais uma vez o Guarani no campo de ataque com o Lucão. Lucão rola com o Neilton. Neilton trabalha com o jogador que chegava lá pelo lado esquerdo, que era o Isaac. Lançamento feito para a grande área. Sobe a zaga. Vem ali pela intermediária brigando mais uma vez o Neilton. Sobra de bola com o Derek. Fintou, carregou na grande área. Linha de fundo. Vem bola para a área. Danilo Bossa faz o corte e joga pra fora, escanteio que favorece a equipe do Bugrão, Lupe. E que boa recuperação de bola do Neilton. O Derek ficou com a sobra,
fez o cruzamento, só que o Bosa de cabeça evitou que a bola chegasse dentro da pequena área do Juventude. Tem escanteio para o Guarani, Neilton na bola. 10º escanteio no jogo, aumenta o volume, torcedor vem comigo. Aumenta o volume, vem comigo, Neilton na bola, perto da direita, levantamento na segunda trave, foi lá o goleiro, tem um soco na bola, sobrou pela intermediária, ali pela meia-lua da grande área, na verdade o toque feito, brigou o Guarani, sobrou Alvarinho, bateu pro gol, pra fora. Sem muita direção, ela subiu demais, foi pra fora, só tiro de meta, Lupe. Mas com estilo. O Alvarinho tentou ali surpreender o goleiro Thiago Couto, tentou colocar a bola na forquilha, só que colocou força demais no chute, a bola foi por cima. Tiro de meta pro goleiro do Juventude, que tá amarelado, o Thiago Couto. Avisa o Mandaca lá, tá perguntando qual é o tempo do jogo. Qual é o tempo do jogo? 37 minutos deste segundo tempo. Mandaca, 37 minutos deste segundo tempo. Pronto, tá dado o recado pro Mandaca, tá perguntando o tempo do jogo. Vem tiro de meta da equipe do Juventude pro campo de ataque, o Alvarinho acompanha ali a chegada do Juan, bola foi pra fora, o Juan caiu fora do campo, lá embaixo do banco de reserva do Guarani. Sai trabalhando mais uma vez o Bugrão ali pelo meio com o Matheus Barbosa, rola a bola pela esquerda, lá do lado esquerdo é o Mike, faz o domínio na perna canhota, lançamento é feito pro Neilton, o Bosa chega antes dele, recua, a bola passa pela poça d'água, quase parou, foi lá o Thiago Couto, tem um bico na bola, ali pela intermediária, quem sobe de cabeça é o Matheus Barbosa, ela sobra com o Anderson, devolve no Alvarinho, Alvarinho encontra o Diogo Matheus aberto, não encontra nada. Nem o Diogo Matheus, nem ninguém. Bola foi pra fora de graça para a equipe do Juventude. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Carol de Freitas, o Guarani não um chute pra gol. Impressionante, né? Tem a bola, tem o domínio, né? Ou a posse de bola, mas não consegue criar. Ele abriu mão do Regis, colocou o Neilton ali pelo lado esquerdo, o Isaac por dentro para fazer ali a criação, mas até agora não surtiu efeito. É um Guarani que tem até um pouco mais de volume, o Juventude joga buscando o contragolpe, mas não consegue gerar um perigo para a defesa de Caxias do Sul. Se eu não estou enganado, no primeiro tempo foram duas jogadas perigosas, uma do Bruno José, que ele foi cruzar, desviou no zagueiro, o goleiro pegou no susto, e um outro lance, o zagueiro cabeceou na contramão, a bola foi para fora, passou pertinho da trave, só. Realmente, lances assim, não foram chances claras, né? Olha o Guarani, vem com o Diogo Matheus ali pela meia direita, abriu a avenida, preparou, bateu para fora do gol. Tá ouvindo a CBN o Diogo Matheus, viu, Lupe? Tá ouvindo a CBN porque se não chutar, não faz gol. E ele resolveu arriscar de fora da área, pegou muito embaixo. A bola foi lá na arquibancada onde tem um torcedor da Mancha Verde Juventude. Muito bem, muito bem. Alguém chutou, porque tem gol, né, Fábio Chaibi? Tem gol sim, Cabela. Agora valeu. O uruguaio Carlos de Pena marca o segundo gol do Internacional lá no Beira-Rio. Agora o Internacional faz 2-1 contra o Nacional. E um detalhe, o Carlos de Pena não comemorou o gol. Ele foi formado nas categorias de base do Nacional, viu, Cabela? E, portanto, o de Pena sem comemorações. 39,5 segundo tempo, o Juventude está ganhando 1-0. Sec fez o quarto, ele o Alvarinho, ela sobrou com o Matheus Barbosa, faz a ligação na pela esquerda. Chegou por ali o Isaac, recebe, faz o domínio, vem carregando, bota velocidade, bola esticada lá pela ponta canhota pro Neilton. Antes dele, o Danilo Bosa. Antes do Neilton, Danilo Bosa, só vai acompanhando, ele protege, a bola vai pra fora, os dois caíram lá na placa de publicidade, a bola saiu e é só tiro de meta, Lupe. Se fosse no antigo Serra Dourada, essa bola não saía. Porque ela foi no limite, ela foi no limite. O Bosa acabou protegendo, o Neilton não conseguiu fazer o corte e ela ficou ali praticamente em cima da linha. Quando mexe pela última vez, o técnico Bruno Pivetti, sai Bruno José, 17, entra João Victor, camisa número 19. Muito bem, João Victor. Tá em campo, João Victor, da equipe do Guarani. O Bruno José foi embora. O time que começou com vários Brunos em campo, não tem mais nenhum Bruno em campo. Só tem o técnico, o Pivetti. Bruno está em campo e está fora do campo. Exato. Tá quase dentro, porque tá nervoso, hein? Tá nervoso, daqui a pouco ele entra no campo. Bola tocada ali pelo meio, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Juventude, ali pertinho da linha divisória do gramado. O João Victor vai lá, pega a bola, entrega ali nas mãos do Daniel Cruz para fazer a cobrança. 40, o toque CBN marcou 40 minutos, é o segundo tempo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 41 agora, 41 minutos, é o segundo tempo. Quarta rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN, tá assim, ó. Juventude 1, Guarani 0. Fábio Chay. Central da Bola.
Em andamento pela Série B, o Ituano segue batendo o ABC de Natal por 3-0 no Novelli Júnior. No duelo paulista, o Mirassol vai perder em casa para o Novo Horizontino por 2-0. Daqui a pouco tem Bahia e Vila Nova. E às 9 da noite, na Ilha do Retiro, tem Sport e Ceará pela final da Copa do Nordeste. Futebol do CBN. 41-40. Vem pro campo de ataque a equipe do Juventude lá com o Juan. Lá pela direita ele faz o domínio, carrega na perna, canhota, puxa ali pela meia. Preparou o chute de fora, foi fazendo uma fila, bola espirrada, chegou o Anderson. Faz o corte, toca a bola com o Isaac. Já encontra a chegada por ali do João Victor. Já carrega, bota a velocidade do Guarani. Vem pro campo de ataque, abertura pela direita. Mais uma vez, Diogo Matheus escapa da marcação do Mandaca. Devolve pelo círculo central do campo. Por ali com o Matheus Barbosa. Lá pelo lado esquerdo vai trabalhando a chegada. Vem mais uma vez o Lucão, o zagueirão. Faz a abertura com o Mike. Renta a lateral do campo. Breca. O Neilton tá do lado. Ele fez o passe. Mais uma vez ali. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Neilton inverte a jogada pela direita com o Diogo Barbosa. Faz por ali, vem chegando mais uma vez Diogo Matheus. Diogo Barbosa não, Diogo Matheus, cruzamento na área. O toque feito da cabeça do Derek, mas vai pra fora, só tiro de meta, Lupe. Ele se jogou na bola, mas não conseguiu o cabeceio pro fundo da rede do Thiago Couto. A bola passou pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro do Juventude. Carlão, 42 minutos e 40. Guarani não consegue acertar o gol. Não acertou uma no gol. Não conseguiu. E continua dessa maneira, mesmo com todas as trocas. Por incrível que pareça, a parte final do primeiro tempo foi melhor que o segundo, né? E o Guarani criou mais, exigiu um pouco mais do goleiro Thiago Couto. Na segunda etapa, nada aconteceu. Foi um Guarani inoperante, mesmo com o Regis em campo, não conseguiu criar. Com o Isaac por dentro, fazendo as vezes do Regis, também não teve êxito até aqui. Então foi um segundo tempo em que o Guarani não teve boas oportunidades, embora tenha ficado com a bola. E o Juventude mostrou que também não é tudo Também isso, não, o Juventude ficou na dele, né? Jogando atrás da linha da bola, tentando encaixar um contragolpe. Esse contragolpe não saiu e por enquanto a partida vai sendo administrada pelo time gaúcho. Tem falta ali para a equipe do Guarani e tem cartão no jogo, viu, Lupe? Cartão amarelo pro 44, Mandaca. Chegou atrasado, reclamou com o companheiro, o árbitro amarelou, camisa 44 do Juventude, Mandaca. E tem mensagem do Fábio Chaib. Fala aí, Fabião. Tem mensagem sim, a Márcia Leitão tá ouvindo aqui a transmissão, tá pedindo um abraço, um beijo pra ela aqui, tá confiante na vitória ainda do Guarani, ou mesmo um empate. Pelo YouTube, o Cícero Ferreira, o canal do Félix, a Rose Santos, o Adalberto Oliveira fala que tá difícil o Ziriguidu hoje, hein, Cabela? E tem uma pergunta pro Carlão aqui, o Guarani vai passar a Série B inteira sem laterais? É o Wellington de Campinas. Carlão fala daqui a pouquinho porque tem falta pro Guarani. Neilton tá na cobrança, quem sabe agora, torcedor do Guarani, aumenta o volume aí. Vem comigo, Neilton na cobrança da falta, todo mundo da grande área, autoriza o árbitro. Neilton faz o levantamento lá na segunda trave, sobe a zaga para fazer o corte, ela sobrou para a intermediária. O Anderson se atirou do gramado aí, tentando cavar uma falta, só olhou pra ele. Vem Guarani mais uma vez, cruzamento feito da grande área, o desvio foi feito, a bola sobrou pelo lado direito, trabalha por ali com o João Victor, ele xingou de um lado e outro, carregou a linha de fundo, chegou por baixo para fazer o corte, o Juan botou pra fora, pois não. Público no Alfredo Jaconi, 1.460 pagantes, 1.460 renda não divulgada. Corajosos, né? Viu pra caramba, chuva, meu Deus. Alvarinho recebe, faz o domínio, devolve ali pelo círculo central do campo, trabalhando com o Mike devolve no Alvarinho, vai tocando a bola, todo mundo ataque. O Mike nesse momento é o último jogador do Guarani, bota o cruzamento na grande área, só que nas mãos do goleiro. Bota ordem na casa, o Thiago Couto, 45. Quanto será decréscimos, hein? Quanto será decréscimos? Quanto será? 5. Vamos a 50. Vamos a 50, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 991869070. Tem mais mensagem aí, meu caro Fábio Chaib? Tem mensagem assim da Manuela Alves de Matos, o César Catarinha aqui também. A Márcia Leitão tá muito agradecida pela mensagem aqui, manda um beijo pra mãe dela também, a Marli, que tá ouvindo o jogo, tá todo mundo curtindo a transmissão da CBN. Um beijo pra Marli, mãe da Márcia Leitão. Verdadeiro beijoqueiro hoje, hein, meu caro Fábio Chaves? O que é isso, não? Muito carinho e muita gratidão. Muito amor, né? É muito amor, né, Lupe? Muito. Olha o Mugrão, cruzamento na área, sobe a zaga do Juventude para fazer o corte.
46, vamos a 50. Guarani responde, vem no ataque de novo, sobe a zaga do Juventude, fez o corte, ela sobrou com o Neilton, fez a finta ali pra cima do Mandaca, devolveu pela ponta direita, o Anderson por ali, cruzamento feito, ela sobrou com o Diogo Matheus, faz o quarto a zaga, Mandaca vem dar um bico nela, tira o perigo. Carlão de Freitas, tá sem lateral a equipe do Guarani, Carlão. Tem o Diogo Matheus, que cumpre um bom papel até aqui, do outro lado o Mike, né, que substitui o Gemerson, né, que foi para o Curitiba, ainda tem o Porfírio, né, que quando entra costuma dar resultado. Não vejo assim não, o Guarani tá bem servido. Neilton com ela de cavadinha, faz o lançamento ali pelo meio, foi pra tabela, bola espirrada, sobrou o Neilton, foi com a dividida ali com o João Vitor, levou melhor o Neilton, cruzamento lá na segunda trave, nas mãos do goleiro. Bota a ordem na casa ali o Thiago Couto, o Diego Goleirão aqui defendeu, mas teve algum goleiro que não defendeu aí, né, meu caro Fábio Scheibe? Um jogão no Beira-Rio, Cabela, aos 48 minutos do segundo tempo, Fabian Nogueira empata para o Nacional contra o Internacional, agora Inter 2, Nacional também 2, pela Libertadores da América no Beira-Rio. Mano Menezes falou não pro Corinthians, né, Carlão? Vai fazer maus resultados lá no Beira-Rio. A fase do Corinthians não é boa, mas praga de corintiano Pois é. Vai pintar cartão pra alguém ali no banco de reservas ali, Lupe. Não é pro Bruno Pivetti, é pra algum jogador que tava reclamando. É o Regis, camisa número 78. É nervoso o Regis, ele precisa ser contido ali pelos companheiros. O Pegorari chega ali, tem um outro membro da comissão técnica que tira o Regis ali da confusão. E o Regis continua furioso no banco de reservas. Cartão amarelo pro Regis, número 78, já no banco de reservas. Pois é. O Regis foi lá, nervoso lá, ficou com o cabelo todo arrepiado, o Regis. O cara toma cartão no banco também. É pra acabar, né? Você, né? Mas saiu, fica quietinho lá, né? Aliás, tá virando moda no futebol brasileiro, mas, poxa, no banco de reservas ainda toma cartão, é brincadeira. 48! Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani que vem para o campo de ataque lá pela esquerda. O Michael rolou mais atrás com o Neilton que vem ajeitando por ali, vai tentando organizar a equipe do Bugre. A inversão de jogada pelo lado esquerdo, quem recebeu por ali foi o João Vitor. O Alvarinho, na verdade, dominou, rola a bola do lado com o Diogo Matheus, preparou o cruzamento na área, a bola tá viva ali pelo meio, chega a zaga do Juventude para fazer o quarto, ela sobra com o Lucão de longe, preparou a batida, um canhão para fora do gol! Passa a esquerda do Thiago Couto, foi em linha de fundo, teve que ter giro no meio do caminho, Lupe. Os homens de frente estão com dificuldades, o pessoal da zaga vem arriscando. O primeiro foi o Diogo Matheus e agora foi o Lucão, que de muito longe acertou um chute forte. A bola desviou no meio do caminho e tirou tinta do poste esquerdo do Thiago Couto. Tem escanteio, Guarani. Diogo Matheus na bola. 11º escanteio no jogo para a equipe do Bugre. Torcedor do Guarani, reta final de jogo, hein? Aumenta o volume, vem comigo. Diogo Matheus, cruzamento feito, segunda trave, passa por todo mundo. Ela vai sobrando lá pela terceira com o Neilton. Ajeita a bola na perna direita, vai para a tabelinha, no bico da grande área, chegou ali por ali. Chegava, né? O Matheus Barbosa perde o lance, perde a bola, recupera, sai trabalhando o Juan com ela, vem carregando Juventude no contragolpe. Pelo lado esquerdo vai trabalhando, marcação encosta para cima dele. Vai chegando a jogada, a bola foi para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Juventude. Deu falta pro Juventude lá pelo lado esquerdo. Tem alguém no banco de reserva falando alguma coisa, o árbitro olhou e só anotou a falta para a equipe do Juventude, Lupe. Muita reclamação dos jogadores do Guarani, a falta foi do João Victor, que estava ajudando ali o sistema defensivo. A falta foi em cima do camisa de número 39, o Daniel Cruz. E a torcida do Juventude vai fazendo festa. Minutos finais de jogo, o time da Papada vai vencendo por 1-0. Segundos finais, nem minutos. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo no Alfredo Jaconi, Lupe. E agora acaba o jogo e o Lucão recebe cartão amarelo por reclamação. Muita reclamação dos jogadores do Guarani nesse finalzinho de jogo no estádio Alfredo Jaconi. Os jogadores do Guarani vão reclamar lá com o árbitro, o senhor Diógenes José de Andrade. Vai todo mundo lá pra cima, mas o jogo tá encerrado e o Guarani perdeu a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Mais um cartão amarelo ali pra comissão, alguém da comissão técnica ali. É o preparador de goleiros. Ele esqueceu de baixar o cartão. Agora baixou o árbitro. Agora, mais um cartão. Esse é do... esse Guarani aí também. É do Guarani também. Jogador, Quanto cartão amarelo? Não. Será que o Pegorari foi lá pediu para ele também? São dois membros da comissão técnica, um é o preparador de goleiros do Guarani, que tive a oportunidade de conhecer lá na visita que eles foram até a LBV,
E os jogadores do Guarani continuam reclamando com a arbitragem. O pessoal chega ali para tirar os atletas da confusão. O Neilton tá ali, o Pegorari também. Agora acredito que acabou os cartões amarelos para os jogadores do Guarani, para membros da comissão técnica, depois da derrota lá em Caxias do Sul. Não tem mais onde anotar ali também, por isso que ele parou da cartão ali. Muito bem, fim de papo, fim de jogo em Caxias do Sul. Deu Juventude 1-0. Vem chegando aí, Rafael Pio. Central da Bola. Apresentação, Rafael Pio. 8 da noite, 55 minutos. É isso. Guarani perde a invencibilidade lá em Caxias do Sul, do Alfredo Jaconi. 1-0 para o Juventude. Antônio Lupe, saída dos jogadores. Vamos ouvir o jogador do Juventude falando a respeito dessa vitória. É o Danilo Bosa. Uma evolução nesses 3 jogos. Hoje conseguimos a vitória. O tal remédio que o professor falou que a gente precisava pra gente ganhar confiança e poder dar continuidade no campeonato, né? E agora manter o foco para a próxima partida já domingo contra o Sampaio Corrêa, que é um jogo difícil lá no Maranhão. Esse é o Danilo Bosa, zagueiro do Juventude, comemorando aí essa primeira vitória do time gaúcho na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo contra o Guarani foram 3 jogos e 3 derrotas. Então um alívio, um respiro para o técnico Pintado e também para os atletas do time do Juventude. Vamos ver se algum jogador do Guarani vai falar a respeito dessa derrota. O Matheus Barbosa, que entrou no intervalo do jogo, fala a respeito dessa derrota do Bugre. Acho que a gente fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo ali, onde a gente empurrou a equipe deles para trás e a gente ficou tentando ali, criamos oportunidades, infelizmente não conseguimos o empate. É saber absorver essa derrota. A gente vinha de 3 bons resultados, absorver bem essa derrota aí, preparar para o jogo de domingo, para, se Deus quiser, a gente voltar no caminho das vitórias. Esse é o Matheus Barbosa, volante zagueiro da equipe do Guarani, falando a respeito dessa primeira derrota do Guarani e a atuação da equipe lá no Alfredo Jaconi. Lembrando que o Guarani faz mais um jogo longe de Campinas. No domingo, às 7 horas da noite, encara o Sport na Ilha do Retiro. É isso, Antônio Lupe. Fico imaginando agora, Lupe, os jogadores indo pro vestiário para tomar banho, cara. Com 14 graus. Aquecido o quê? O que é aquecido? O que é aquecido, cabelo? Banheiro aquecido. Sim. Pro local, pra região, muito frio. Aquecido ali, a água vai estar em torno de 16 graus. Nossa senhora, aquele momento em que você tira o uniforme até o caminho pro chuveiro é duro. Meu Deus. Ô, Pio. Opa. Oi, Fábio Scheibe. Tem jogos encerrados pela rodada, pelo futebol, viu, Pio? Manda, pela Série B, o Ituano bateu o ABC por 3-0. Em momentos finais de Mirassol 0, Novo Horizontino 2. Pela Libertadores, o Bolívar fez 4-0 no Cerro Porteño. Fora de casa, o Internacional empatou com o Nacional por 2-2. Sul-Americana, Palestino 0, São Lourenço também 0, viu, Pio? E só pra confirmar, Fábio Scheibe, daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos começa a decisão da Copa do Nordeste, é isso? Exatamente, Pio. Às 9 horas da noite tem início o Sport e Ceará lá na Ilha do Retiro. No primeiro jogo, o Ceará fez 2-1 no Sport. Todos os ingressos vendidos para essa decisão de hoje, viu, Pio? É esse jogo que é a hora que chegar em casa, Carlão? Qual Sport? Sport e Ceará. É o meu jogo a hora que chegar também. em casa. Tem o Palmeiras. Mas vai passar um sufoquinho, assim, sabe? Mas 3-0 eu vou no controle. No controle, no voltar. Eu faço assim, quando é tiro de meta num jogo, eu passo pro outro. Entendi, maravilhoso, perfeito. Carlão, dá pra concordar com o Matheus Barbosa, que disse na saída do gramado que o Guarani fez um bom segundo tempo? Ô, Pio, futebol é assim, cada um vê o jogo, né? Cada um tem a sua análise, né? A minha difere da do Matheus Barbosa. Não gostei do Guarani no segundo tempo. O Guarani ficou mais com a bola, teve volume, mas não criou não teve uma chance clara, não ser chutes, bolas aéreas, tal, mas nenhuma chance clara de gol. Diferente da reta final do primeiro tempo, que o Guarani criou até possibilidades. Então não vi o mesmo jogo que o Matheus Barbosa. Ele esteve lá dentro, ele tem uma visão. Eu daqui acredito que o Guarani não fez um bom jogo, não. Bom, e agora a equipe da CBN Campinas vai eleger o craque do jogo. Começando pelo narrador, Carlos Cabela, o seu voto no craque do jogo, Cabelinho. Fábio Scheibe. Mas esse o beijoqueiro do dia, da noite. Todas as jornadas.
Estamos presentes. Pegorari. Pegorari, seria mais se não fosse o Pegorari? Se não fosse o Pegorari hoje, o Guarani teria tomado alguns gols a mais. Alguns. Antônio Lupe, seu voto no craque do jogo. Vou com o Cabela, Pegorari também. Carlão de Freitas, Pegorari foi muito bem, salvou o Guarani, a bola aérea, né, do Pegorari muito atento ali do Rodrigo Rodrigues, e o Guarani muito bem servido nesta posição. E aí o Cabela fala aqui, segundo jogo, aí eu pergunto a vocês todos, no futebol existe uma questão assim, o cara que era titular, quando ele sai porque ele se machuca, a tendência é que quando ele se recuperar, ele volte como titular. Às vezes Aconteceu com o próprio Tony e o Kozlinski. Isso, exato. O Kozlinski machucou, o Tony entrou, não saiu mais. Exato. Mas do jeito que o Pegorari tá, aí vai ser difícil o Tony voltar. Contra o Ituano jogou bem, né? Substituiu o Tony, fez boas defesas e hoje em Caxias do Sul evitou um placar maior. Futebol é momento, né? O pessoal fala. Então o Pegorari pode voltar, pode permanecer como titular. Bom, Pegorari eleito o craque do jogo. E quem não foi tão bem assim, hein? O pior em campo. Pra você, quem foi o pior em campo, Carlos Cabelo? Eu acho que o conjunto do Guarani não teve aquele um pior em campo, né? Mas o conjunto do Guarani hoje não funcionou. Não sei se serve como voto, mas claro, não tem aquele cara. Mas o conjunto do Guarani que vinha dando certo hoje não funcionou. Cabelinha, boa viagem de volta pra Americana, bom descanso e até domingo às 11 da manhã. Domingo tem café da manhã no Moisés Lucarelli. No Moisés Lucarelli. Posso mandar um beijo? Claro que vai, pode. Fábio Scheibe, pode ficar. Um beijo para o Fábio Scheibe. Valeu, Carlos Cabelo. Boa viagem. O seu voto no pior em campo, Antônio Lupe? Não gostei de 2 jogadores. 2, vai. E o ouvinte mandou a mensagem aqui perguntando pro Carlão a respeito dos laterais. Não gostei do Diogo Matheus, não gostei do Mike. Só que hoje meu voto vai pro Mike, que defensivamente ok, mas não deu chegou, possibilidade de ataque. É claro que o gramado também não ajudava, mas eu vou votar no Mike, hoje não fez uma boa atuação. E aí, Carlão de Freitas? Um para o conjunto do Guarani, outro para o Mike. Eu acho que muito nesse conjunto que o Cabela votou, isso mostra que nós temos vários candidatos, né? O sistema defensivo do Guarani não foi bem, pelo alto entrou tudo praticamente, o Lucão e Alan Santos e depois o Alvarinho. O setor de criação também não foi bem, o Regis não fez ali uma partida do nível dele. E à frente, o Bruno José brigou, esse dispensa apresentação, brigou, lutou demais. Agora o Bruninho e o Bruno Mendes também não foram bem. Mas acho que eu vou pro Mike, né? O Guarani pouco produziu ali pelo setor esquerdo. O Diogo Matheus ainda na direita gerou um certo perigo, mas o Mike muito tímido. Eu vou no Mike, mas com várias menções honrosas às avessas, né? O Guarani não fez um bom jogo. Mike, o pior em campo de Juventude 1, Guarani 0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Atenção, atenção! Obras de infraestrutura, terraplenagem e pavimentação é com o Grupo Angelina.
Profissionais com experiência comprovada no setor. Entre em contato e faça um orçamento. Telefone e WhatsApp 19 3241 5052. 19 3241 5052. Grupo Angelina. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Juventude. Apresentação: Rafael Pio. 9:05, daqui a pouquinho, direto com a rede CBN para Barcelona de Guayaquil e Palmeiras, Taça Libertadores da América. Oscar Ulisses dando recado aqui na CBN Campinas. E tem bola rolando também pela Sul-Americana, hein, meu caro Fábio Chaib? Pela Sul-Americana, um jogo já encerrado, Pio. O Palestino do Chile ficou no empate com o San Lourenço da Argentina por 0-0. Jogo lá no Chile, o jogo do grupo do Fortaleza, viu, Pio? Agora já em andamento, mais 3 jogos rolando. O Guarani do Paraguai está enfrentando o Emelec 0-0. O Milionários da Colômbia está enfrentando o América Mineiro também 0-0. E Puerto Cabello 0, Tigre também 0. Este jogo é válido pelo grupo do São Paulo, viu, Pio? Boa, Fábio Chaib, boa, Fábio Chaib. E agora o Carlão de Freitas vai analisar essa derrota do Guarani, a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. O comentário do jogo. E aí, Carlão de Freitas, o Guarani não fez por onde ter um resultado diferente, né, Carlão? Perdeu algo normal, algo que naturalmente iria acontecer. Não é pra se desesperar, não é pra o Guarani vai despencar agora, muito longe disso. O Guarani mostra que tem condições sim de brigar por algo positivo dentro da competição, mas hoje não fez um bom jogo, muito pelo começo da partida. Uma falta de concentração danada, uma falta de conversa entre meio campo e defesa, os dois zagueiros não se entendendo. Por 2, 3 oportunidades, os atacantes do Juventude tiveram chances entre os zagueiros. Por 42 segundos de jogo, o Nenê teve uma possibilidade de cabeça. Então isso é falta de concentração, falta de conversa, né? Para realmente ajustar a marcação, para impedir que os jogadores adversários possam criar possibilidades. O Juventude criou, até os 20, 25, o Juventude reinou na partida, se aproveitando de falhas defensivas do Guarani. O Guarani não conseguiu êxito nos 3 compartimentos. A defesa não conversou, havia um distanciamento entre os volantes, né? O Anderson e o Ivan Alvarinho, eles não deram a retaguarda necessária ao sistema defensivo e, consequentemente, em virtude da pressão que o Juventude impôs, o ataque pouco produziu. O Regis não fez um jogo positivo, e quando o Regis não joga, naturalmente os atacantes não participam, né? Então Bruno Mendes, Bruno José, Bruninho, pouco foram aproveitados. Na parte final do primeiro tempo aí houve uma melhora, adiantou a marcação, o Guarani criou até possibilidades. Agora, no segundo tempo, Pio, eu tô com os números aqui, o Guarani teve 62% de posse de bola. Poxa, com 62% de posse de bola, você praticamente jogou, ficou com a bola nos pés. Agora, não criou uma oportunidade, né? Aquele domínio estéreo que o pessoal fala. Não teve uma possibilidade clara de gol, os meias não criaram, o técnico Bruno Pivetti tentou alguma alternativa, sacando o Regis, colocando o Isaac por dentro e o Neilton ali pelo lado esquerdo, não surtiu efeito, tirou o Bruno Mendes, colocou o Derek também não produziu tanto. Então foi uma noite infeliz do Guarani. Só que enfrentou, pelo menos teve enfrentamento, porém o que me deixou assim intrigado foi com relação a este número alto de posse de bola, porém sem uma chance clara de gol, embora tenha tido aí 11 finalizações, mas no segundo tempo muito mal, pouco produtivo pelo tempo que ficou com a bola. O Juventude tentando encaixar o contragolpe também não conseguiu, mas de qualquer maneira aí o Guarani sai de Caxias do Sul com um resultado adverso, agora tem que buscar lá em Recife, diante do Sport. Agora, é um cenário que o Guarani se dá bem, porque contra o Ceará em meio ao calendário,
o Guarani venceu. Contra o Ituano na Copa do Brasil, o Guarani venceu. E agora com o Sport, a gente torce, estamos acompanhando o Sport Ceará para que o Sport se desgaste, né? Que aí o Guarani tem uma possibilidade de um enfrentamento, de um equilíbrio diante da equipe de Recife. Até porque você já disse durante a semana que para que o Guarani fique ali naquela faixa de cima da tabela, nessa excursão longe de Campinas, ele precisa voltar pelo menos com 3 pontos. Pelo menos com 3 pontos, porque se ele perder lá em Recife, ele vai ficar ali com 9 pontos, mas aí os adversários já começam, né? De repente perde até uma posição no G4. Mas é um campeonato de Série B muito equilibrado. A gente não consegue observar uma equipe assim, essa vai nadar de braçada. Não vai acontecer. Acho que nem o Sport, que é considerado aí o favorito ou o bicho-papão, acho que nem o Sport vai se distanciar. E o Guarani mostra que tem uma equipe. Hoje foi mal, hoje não brilhou, mas eu vejo o Guarani em boas condições de realizar aí uma boa Série B de Campeonato Brasileiro. Até porque você ouvinte pode dizer o seguinte: pô, mas vocês estão falando isso, seria a 5ª rodada apenas. Mas é que o histórico de Série B mostra que a regularidade premia os 4 primeiros. O próprio primeiros. Guarani, né, Pio? Quando o Guarani subiu a última vez em 2009, ele se assegurou, ele se apegou àquele início maravilhoso, né? Com 5 vitórias consecutivas, depois um empate contra o Vasco, depois voltou a vencer a própria Ponte Preta. Na 8ª rodada, então ele construiu essa gordura, ou adquiriu esta gordura, e num momento de instabilidade ele tinha gordura para queimar. Então ele conseguiu aí se equilibrar nas primeiras colocações, quase que fica com o título, ficou com o vice-campeonato, mas foi uma campanha que ela foi construída com muito êxito quando o Guarani enfileirou aí 5 vitórias consecutivas. E o Sport quase abre o placar numa saída. Aquela velha saída de bola errada. Quebra a bola, né? Numa final de campeonato, você com a vantagem no agregado 1-0, né? A diferença foi 2-1 na primeira partida, e o Richard quase coloca tudo a perder. Abarrotada a Ilha do Retiro. Meu Deus. Bom, Fábio Chaib, diante de tudo isso que a gente conversou, como que está a classificação da Série B nesse momento, Fabião? A classificação da Série B, Pio, essa derrota do Guarani acabou não sendo tão ruim, entre aspas, assim, porque os concorrentes diretos pela liderança também não venceram na rodada. Então, dessa forma, segue o Criciúma com 10 pontos. O Vitória tem 9 pontos, é o segundo colocado, só que o Vitória ainda joga na rodada, vai jogar só na semana que vem contra o Ceará, que está fazendo a final da Copa do Nordeste. O Guarani é o terceiro com 9 pontos e o Botafogo de Ribeirão é o quarto com 9 pontos também. Em quinto vem o Atlético Goianiense com 8, o Novo Horizontino, que venceu, é o sexto com 7 pontos, o Vila Nova o sétimo com 6 pontos, e o Ituano, que também venceu, tem 6 pontos na 8ª colocação. Na parte de baixo da tabela, o Sampaio Correia tem 2 pontos, abre a zona de rebaixamento. O Sport, que só jogou uma vez nessa competição, tem 1 ponto, é o 18º. O CRB é o 19º com 1 ponto. E o ABC, que em 4 jogos teve 4 derrotas, é o lanterna na competição, ainda não pontuou, viu, Pio? Nossa, que coisa o ABC, Carlão. Lá no Frasqueirão é geralmente forte, mas o ABC começa uma Série B desastrosa. E hoje a Série B é um campeonato muito difícil, né? Já falávamos aqui do equilíbrio, a gente pode apontar 5 ou 6 equipes, até mais, né? Brigando pelo acesso, e talvez o mesmo número ali para escapar do rebaixamento. Eu coloco o ABC, a Chapecoense. No último sábado eu trabalhei no jogo contra a Ponte, não gostei do que vi. De repente a própria Ponte Preta, se não engrenar, é um candidato, mas várias equipes. A Série B hoje ela se qualificou muito, né? E consequentemente, se você não montar uma equipe competitiva, o risco de cair é grande. Agora são 9 da noite, 13 minutinhos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Guarani e Juventude. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender.
ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Guarani e Juventude. Apresentação: Rafael Pio. São 9 horas mais 16 minutinhos. Fábio Scheibe, as suas últimas, Fabião, nesta quarta-feira. Acabou de sair um gol aqui na Sul-Americana, viu, Pio? Milionários da Colômbia abre o placar contra o América Mineiro lá na Colômbia. Agora Milionários 1, América 0. Destaque que o Boca Juniors também acaba de abrir o placar contra o Colo-Colo pela Libertadores da América, lá no Chile. Colo-Colo 0, Boca Juniors também 1. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, pela Libertadores, tem Atlético Mineiro e Alianza Lima do Peru, lá no estádio Independência. E o Palmeiras vai até Guayaquil, no Equador, para pegar o Barcelona. Você acompanha com a gente, total cobertura CBN. Às 11 da noite tem Independiente Medellín, da Colômbia, e Metropolitanos. Também partida da Libertadores da América na noite desta quarta-feira, viu, Pio? Valeu, Fábio Scheibe, obrigado por mais uma, até fim de semana, Fabião. Um grande abraço, sempre um prazer, viu, Pio? Antônio Lupe, seu destaque final, Lupe. O meu destaque final fica por conta dessa derrota do Guarani, perdeu a oportunidade de assumir a liderança e perdeu a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Derrota por 1-0, Nenê marcou o único gol do jogo logo no início da partida, aos 9 minutos da primeira etapa. O Guarani joga fora de casa na próxima rodada. Vai até o Recife enfrentar o Sport, que está, neste momento, decidindo o título da Copa do Nordeste contra o Ceará. O jogo acontece na Ilha do Retiro, o mesmo palco do duelo entre o time pernambucano e o Guarani. E é claro, Rafael Pio, jogo com total cobertura da CBN Campinas. Até lá! Mas antes, até os programas. Antônio Estaremos Lupe. aí no decorrer dos programas, sempre juntos e a serviço do rádio. É isso aí. Valeu, Antônio Lupe. Carlão de Valeu. Freitas, bom descanso. Amanhã estaremos juntos. Carlão. Valeu, Pio. Foi um prazer estar com você, com o ouvinte CBN. E até amanhã. Valeu. Direto e reto, Rede CBN, escalações. Já o último comentário, a preparação final e a bola rolando para Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Vem aí, Oscar Ulisses. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol do CBN.
Oferecimento. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira, para o mundo, para você. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Barcelona de Guayaquil, Palmeiras. Oscar Ulisses. De Guayaquil, Libertadores aqui na CBN, pode ligar, tem jogo. Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo, quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. E o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. Barcelona enfrenta o Palmeiras daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos tem bola rolando. Palmeiras com o time completinho pro jogo hoje, escalado. Barcelona de Guayaquil também tá escalado. Libertadores da América, meus amigos do Brasil. Palmeiras em campo. Confira agora os times. Barcelona e Palmeiras, na voz do repórter Leonardo Dai. Palmeiras, o super campeão do Brasil, terceiro colocado no grupo C.